tarde, bom dia, boa noite! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Hoje é a tarde, não é a noite, né? Uma tarde especial. Nosso querido Anderson Marasco, o famoso Periquito, aqui com a gente. Mas antes de apresentá-lo devidamente, tenho que lembrar todos vocês, não esqueçam de curtir, de apoiar, de compartilhar esse episódio, os nossos cortes, o Instagram com a galera. Vocês que gostam da gente, é muito importante. @beyondtv.br, que é o antigo, né? @BeyondTheCavePDC, virou @BeyondTV.br e canal Beyond TV no YouTube. Por favor, pessoal, façam isso que é importante pra gente. Tá? E queria agradecer aos nossos queridos apoiadores, vocês que gostam do nosso conteúdo, podem se tornar nossos apoiadores por míseros R$ 20 por mês. Já ganha uma dessas belas camisetas, estou aqui com um dos exemplares, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses, coisa linda. Tem várias frases no nosso site, vocês podem escolher a camiseta. Então, vintinho, já ganha uma camiseta que vale 80. Aí, faz parte do nosso grupo de WhatsApp. Assiste ao vivo, obrigado aos nossos apoiadores aí, perto de 100 apoiadores já com a gente, que podem assistir ao vivo, faz pergunta para o convidado e participa do nosso encontro anual. Teremos encontro aí provavelmente no final de junho esse ano, com palestra, cerveja, hambúrguer para a galera. Façam parte que, cara, é uma comunidade muito bacana. E para você achar o Apoia-se, é apoia.se/beyond, BEYOND, apoia.se/beyond, BEYOND, certo? Então, muito obrigado a todo mundo por estar aqui com a gente. Temos nosso querido Anderson Marasco, aí 32 anos, casado, empresário. Cara, é tenista já há um longo tempo, começou a sua jornada no tênis como pegador de bolinha, coisa maravilhosa, depois virou rebatedor, encordoador de raquetes, vendedor, foi instrutor em hotel. Posteriormente, ele se tornou professor, foi árbitro olímpico no Rio em 2016, animal, vou querer saber sobre isso também. E hoje está 100% focado aí na expansão da Periquito Tennis Academy, que conta com mais de 300 alunos ativos. E ele busca espalhar mais unidades aí pelo estado de São Paulo e posteriormente construir o maior centro de tênis do Brasil. Então, parabéns, Periquito Anderson. Posso te chamar de Periquito? Pode chamar de Periquito, tranquilo. Tranquilo, parabéns, cara. E obrigado, né? Obrigado por ter vindo bater um papo, contar um pouco da sua história pra gente, cara. Não, valeu. Eu que agradeço o convite. É uma das minhas primeiras participações de podcast aí, enfim, né? Já fui em 2 outras ali. Então vai ser super legal aqui o papo, a gente bater sobre tênis, falar bastante do João Fonseca aí, né? Que você tá aqui, ó, fonsequizado aí, né? Aqui, ó, fonsequismo, galera. Aqui, ó, a camiseta do João Fonseca então, já. Um assunto bom pra falar hoje aí. Ah, com certeza a gente vai falar um pouco dele. Mas antes, cara, a gente tem uma pegada bem filosófica. Eu sempre gosto de perguntar pra galera que vem aqui o que é uma vida boa, né? Eu sei que é algo que não é tão simples, é um pouco abstrato, muito individual, cada um tem sua opinião, né, sua relação com a própria vida e os seus objetivos, mas, cara, eu acho que as pessoas que têm sucesso e que conseguem construir, principalmente você é um cara que construiu as coisas lá de baixo, veio de baixo e foi crescendo, e hoje tem um baita de um projeto que é animal, e depois você vai falar as suas redes para todo mundo, tudo. O que é uma vida boa para você, cara? Quando você ouve isso, o que vem na tua cabeça? Tá, é um assunto que eu gosto bastante, esse desenvolvimento pessoal, assim, é uma coisa que eu vim estudando nos últimos anos e busco me desenvolver a cada dia, mas eu não acho que é uma vida de equilíbrio, que é uma coisa que eu defendo, mas é uma vida harmônica, né, enfim, nessa vida ela tem aonde eu vou alocar um tempo ali para minha saúde, né, onde que sejam coisas importantes para mim, seja da minha parte física, da parte espiritual, enfim, que seja, um tempo que eu tenha com a minha família, né, e um tempo que eu consiga alocar para o trabalho, né, então essas 3 bandeiras são 3 coisas que eu gosto de estar bem harmônicas ali, né? Quando a gente fala saúde, família e trabalho. Então, esse é um bom norte que eu acredito. E essa é a vida. É uma vida que eu tenha tempo, né? Para mim, para minha família e que eu possa dedicar a um projeto que ele possa crescer no ponto de vista do meu trabalho o máximo possível ali, né? São 3 pilares aí que Sim. Você coloca. Um pilar individual do ponto de vista de você conseguir ter saúde, ter prazer do ponto de vista individual. Sim. Um pilar familiar, muita gente fala isso daqui. E a parte profissional. Beleza, maravilha. Aí você vem, parte profissional. Qual que é o teu ethos, cara? Por que você escolheu mexer com tênis? Tá. E o que você vê que o tênis pode trazer
pra buscar essa vida boa? Da parte profissional, eu tô falando. Tá, legal. Na verdade, quando eu decidi trabalhar com tênis, eu comecei pegando bolinhas, enfim, né? Quando a minha trajetória, né, você deu um breve resumo ali. Mas o dia que eu decidi dar aula de tênis, foi bem louco. Assim, eu trabalhava como instrutor de hotel nessa época, enfim, mas pelo dinheiro. Nessa época eu trabalhava com a parte de web design, então fazia animação, site, enfim, eu era um pouco da parte de tecnologia. Eu tinha 14 para 15 anos ali. E estava bem decidido em trabalhar com isso, seguir com isso. E aí, dando aula num hotel, um hóspede que estava lá, nunca tinha jogado tênis, enfim, isso era no Natal. Aí ele fez uma aula comigo, aprendeu a jogar, gostou, enfim. E aí ele voltou, né, para Santos, que ele morava lá. E aí, em março, no carnaval, ele voltou todo equipado, né? Todo fonsequizado aí, né? Com raquete, raqueteira, enfim, tudo. E me procurou para fazer aula comigo todos os dias da semana. Então, aquela sensação, para mim, me marcou e falou: putz, isso aqui é o que eu quero para minha vida, eu vou dar aula de tênis. Que você tá entregando algo que pro cara era algo tipo, É, fundamental, que ele se preparou para aquilo. E aí ele voltou empolgado, motivado, enfim. Eu ganhei um dinheiro naquela época, foi um puta dinheiro que eu ganhei na semana, enfim, também naquela época lá. Então foi bem legal, assim, esse foi o grande start que eu quis dar aula de tênis, né? A partir daí eu falei, bom, vou ser professor, me dediquei tudo que eu tinha que fazer. Durante a jornada fiz um pouco de tudo que você imaginar do mercado de tênis eu cheguei a fazer. E até que no momento que eu me formei, eu acabei enchendo minha agenda de alunos, né? Então eu tava com a agenda cheia de alunos ali, enfim, falei, bom, agora eu vou fazer isso para a vida inteira, né? Eu tinha 23, 20 e poucos anos. Falei, bom, eu preciso fazer algo diferente, porque é aquilo, né? Você chega num estágio que você fala, puta, eu quero pouco mais agora, como é que eu faço para ter mais? E aí que eu resolvi empreender ali na área do tênis, enfim, montar a Periquito Tênis Academy. Você, porra, pegador de bolinha, instrutor, não é o professor, mas é o É. instrutor, acordou a raquete, ser árbitro, até você virar empresário, né? Você vê que é uma trajetória extensa aí. Uhum. O que você lembra, assim, que, tipo, aqueles momentos que são desafiadores, sabe? Que você fala, cara, isso aqui é. Isso aqui foi foda. Isso aqui eu tive que passar por um baita de um obstáculo. Um momento que a vida foi difícil com você, nessa jornada, Tá. que já não é uma jornada fácil. O que você destacaria, assim, que foi um momento que você falou, caralho, isso aqui é foda? E como que você, até pra quem tá ouvindo, Uhum. e pode não ser no tênis, mas pode ser em qualquer outra área, vai encontrar dificuldades similares. Até para a pessoa que está ouvindo poder entender o que poderia fazer, sabe? Momento Tá. de dificuldade e como que você fez para superar isso, assim. Tá. Acho que o ponto que mais me teve, durante todas essas coisas que eu fiz, né? Tudo quando eu tava, comecei pegando bolinhas, subi, enfim, eu sempre falei sim para tudo que aparecia, para que eu pudesse ter o máximo de oportunidades possíveis ali dentro, experiências possíveis eu pudesse vivenciar dentro daquilo que eu estava fazendo. Então, isso foi um ponto legal, dizer sim para tudo que aparecia ali, para que eu pudesse experimentar. O ponto mais difícil que eu tive, isso dentro de mim, para mim, né, foi quando eu estava com tênis, como atleta, disputando uma bolsa para a universidade, para a faculdade, né? Então eu cheguei ali num jogo da final, que era um torneio, que quem ganhasse aquele torneio ganharia a bolsa para a faculdade. Qual Então, faculdade? Faculdade de Educação Física em Jundiaí, ESF, né? Tá, Então, para mim, pagar a faculdade naquele momento era complicado. sim. Tinha alguém que falou, meu, se não der certo lá, conta comigo que eu te ajudo com a facu. Enfim, tinha um por trás ali, né, que daria certo. Mas, enfim, eu fiz questão de fazer aquilo acontecer. E eu treinei muito naquelas 2 semanas, até aquele jogo que tinha programado, enfim, tal. E aí chegou no dia lá, eu mega preparado, enfim, perdi o primeiro set de 6-1 naquele jogo. 1-1 do segundo set, deu câimbra nas 2 pernas. Puta que pariu. E aí eu falei, puta, e agora, tal? E eu falei, cara, vou dar tudo que eu tenho até o corpo não aguentar mais e deitar no chão de dor, enfim. E aí eu comecei não catimbar o jogo, né, enfim, aquela partida, mas eu me arrastar o máximo que eu podia, porque eu não tinha condições mesmo. Eu sacava e arrastava a perna, enfim. E ali eu tava sozinho, né, naquele dia, não tinha ninguém torcendo pra mim, a não ser um cara lá no fundo lá que gostava de mim, que tava olhando lá o jogo, tava meio chovendo e tal na hora. E esse adversário tinha toda uma torcida, enfim, lá. E aí ele ficou incomodado um pouco com essa situação de eu estar me arrastando, enfim, ele se travou, venci aquele set de 7-6 e ganhei no super de 10-7. Caralho, que da hora. Então, pra mim, do ponto de vista de sofrimento ali, né, numa passagem, pra mim foi muito importante, porque pra mim conquistar aquela bolsa da faculdade era importante. Era um cenário difícil, que eu tava ali todo arrebentado, enfim, mas falei, meu, eu vou no meu máximo, depois a gente vê o que acontece. Então, ali me marcou bastante essa O- sensação. Periquito, mas você já trouxe uma coisa do tênis que eu como sou um atleta amador aí, né? Adoro jogar tênis desde moleque, tudo.
tem uma questão do tênis mental muito foda de você tomar um 6-1 num primeiro set. E você ter que voltar pra quadra, passar a mão na cara e falar, velho, vambora, que agora é um novo capítulo que vai ser escrito aqui, e foda-se, que foi 6-1, ou se foi 7-6 o anterior, ou se foi um pneuzão de 6-0 que você levou. Como que é pro cara que já jogou num nível um pouco maior, disputou, e até como que você consegue ensinar o cara que tá querendo se desenvolver? Porque a pressão do tênis, aí você pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Ela tem em todos os níveis. O cara pode ser jogar o torneio do condomínio, Iniciante, intermediário. intermediário, ou então tá jogando. Óbvio que são pressões, né? De nível, mas existe, né? Como que o cara treina isso, velho? Porque eu acho que isso é uma baita, um asset pro tenista que consegue ter esse tipo de controle. Só que ao mesmo tempo não é um negócio fácil, né, cara? Quantos caras não vão sacar depois de ter tomado 6-1 no primeiro set e falar, fudeu, azedou, a vaca foi por bad. Ou então até depois de ter perdido um primeiro set pau a pau, toma um 7-6 ali, 7-5 no tie break, e depois leva um pneu no segundo porque a mente vai pro espaço. Como que você fazia nessa época? Como que você fez? E como que você treina a galera pra isso, cara? Tá, legal. É o seguinte, eu acho que tem uma predisposição ali, Regis, que já começa. Acho que ao longo de todo mundo, ao longo da vida que teve, da infância, da adolescência, enfim, você já cria uma predisposição ali para enfrentar situações mais complicadas baseado na vida que você teve, né? Enfim, não falo que eu sou um cara que passei dificuldades, enfim, mas nunca tive nada facilitado, né, na minha vida, assim. Minha mãe um dia me dava casa, comida, bebida ali, enfim, o restante você corria atrás. E aí de inteligência emocional, eu sou, assim, um cara muito resiliente, já pela minha vida que me construiu assim. Ser, às vezes, o mais novo da rua, né? Enfim, essa parte de bullying que a galera fala hoje em dia, enfim. Eu entendo que eu sou um cara de inteligência emocional na parte de resiliência, né? Que é uma das características da inteligência emocional, que é uma coisa que eu tenho forte dentro de mim, né? Então, eu sempre foi fácil de eu lidar com essas situações do tênis, no meu caso. Eu sempre tive ali confiança, acho que naquilo que eu sabia fazer. Então, eu sou um jogador do estilo counter puncher, por exemplo, né? Que fica passando bola lá. E aí, quando o cara ataca, eu contra-ataco, e esse é o meu jogo. E eu confiava nisso, nessa minha estratégia, no meu físico, enfim, quando está tudo certo, né? Eu consigo ter uma força mental, uma inteligência emocional para poder lidar com essas situações. Então, acho que é isso. Agora, quando você fala de treinar uma pessoa, né, vamos falar alguém para desenvolver, ela precisa reconhecer exatamente como que ela lida com as situações e ela precisa desenvolver a inteligência emocional. Eu gosto bastante dessa parte, inteligência emocional. E quando você fala disso, tem N aspectos que você precisa desenvolver ali. A forma com que você lida com as coisas, seja dentro de quadra ou fora delas, enfim. Se você fica irritado com isso ou não irritado. Então, eu sempre gosto de trazer, por exemplo, pessoas que estão passando por situações mais difíceis com o que aquela pessoa já passou, ou que tinham menos ferramentas do que aquela pessoa tem naquele momento. Para que ela se compare e ela sinta dentro dela que ela pode, por exemplo, fazer muito mais com aquilo que ela tem e não tirar aquele. O grande lance, assim, eu até começo dentro de uma parte, que é matar a vítima e assumir o protagonista. Então, o vitimismo, você precisa tirar do tenista, cara. Não tem como você ser um cara vitimista. E aí você pode levar pra vida isso, né? Você precisa assumir o protagonismo das coisas que você tá. Então, se você tá na quadra e você confia no teu jogo, naquilo que você sabe fazer, cara, você tem que ir lá e aplicar aquilo. E fazer aquilo, né? Eliminar a vítima, eliminar essas questões. Eu acho que esse é o primeiro ponto para você entrar, para desenvolver uma inteligência emocional na pessoa. É algo que é mais a longo prazo, né, cara? É um negócio que, assim, não é uma coisa que você aprende do dia pra noite. Não é do dia pra noite. Você precisa praticar. Praticar é um trabalho longo, exaustivo, contínuo. Mas tem algumas técnicas que dá pra usar, às vezes, tipo mindfulness, de controle de ansiedade, de respiração. Sim. Você chega a comentar sobre isso também? Sim. Quando você pega, por exemplo, você fala da respiração, por exemplo, né? Então o jogador, ele tem que estar de uma forma, tem que ter ritmo no jogo dele, ele tem que estar em harmonia com o jogo dele, enfim, para que ele se sinta confiante e desencadeie tudo que a gente conversou. Agora, quando você traz, por exemplo, a respiração, no tênis você tem vários exercícios que você pode fazer para se conectar. Por exemplo, vou te dar uma passagem aqui. Tem um treinador uruguaio, uma vez, né, que deu um curso pra gente, que ele falou que ele tava com o Guga e o Larry, né, num torneio, e ali eles estavam ansiedade, o Guga é número 1 do mundo, enfim, puta, vou ver o Guga treinar agora. Nossa, vai ser incrível o treino dele antes da partida. E aí ele entra com o Larry, faz o aquecimento de corpo, enfim, dinâmico, e aí começa a bater um quadradinho, né? Pá,
devagarzinho ali, respirando bem devagar. Falou, daqui a pouco começa o treino, né? E aí eles vão pro fundo da quadra. E eles batendo. Uê, uê, e fica ali, passa 20, 30, 40 minutos, ele, uê, uê. Enfim, resumindo, né? O que eu quero dizer com isso? Que o Guga, a hora que ele ia chegar no jogo, ele precisaria ali, ele ia ser um cara extremamente atacado pelo adversário. Ele não ia ter tempo de respirar, ele não ia ter tempo de sentir os golpes. Então, o que ele mais queria antes do jogo era se conectar com ele mesmo, criar boas sensações, sentir a respiração, porque na horas difíceis ele ia precisar daquele golpe, bem completo, bem equilibrado, com bom oxigênio, né, para que ele pudesse bater. Então, rituais para que você se conecte com você mesmo, que você aumente o seu nível de confiança, eles sim podem ser utilizados e a respiração é o ponto-chave, se não os primeiros deles. O famoso sentir a bolinha, né? Isso, tem isso também, é. Se os primeiros golpes forem ruins ali, cara, o restante tende a ser A ruim. tendência é... Ou então, por exemplo, cara, uma coisa assim, pra mim, eu jogando, quando o meu saque tá entrando legal, puta, parece que é outro jogo, né? Parece que você tá enxergando a bolinha melhor. O seu nível de confiança sobe. Você já entra pra bater um forehand na sequência com outro olhar, né? Então, até trazendo um pouco, né, que você atende a galera aqui, enfim, que tem uma rotina ali, às vezes de empresário, médico, enfim, o trabalho, enfim. É isso, é você começar o teu dia, às vezes ali, ou começar aquilo que você tá fazendo metendo 3-0. Né? Então, pô, se você acordou, deu um treino, leu um livro, pô, tomou um café com a sua família, tal, você chega na empresa lá, por exemplo, você tá um cara que já meteu 3-0, se o cara te entrega um trabalho ruim, um relatório ruim, ou a sala desarrumada, você vai ficar puto. Não, vai ser 3-2. E aí você vai falar assim, pô, né, não é isso que eu quero ali. Então, na quadra é a mesma coisa. Quando você faz toda uma preparação, pô, você se hidrata, você chega bem, enfim e tal, as suas chances de sucesso aumentam bastante ali, né? Quero voltar um passo atrás ali. Quando você era pegador, né? Uhum. Porque normalmente a galera vem de baixo, o cara vai para uma academia. Tênis não é um esporte barato. Óbvio que hoje Sim. tem uma ideia de democratização do tênis aí, a gente Sim. pode até falar disso depois, acho que você faz um papel importante com a Periquito Tennis Academy em relação a isso. Mas como que era a tua relação de pegador com os alunos à época e até com os próprios professores? Era uma relação sadia, de abertura de portas? Você sempre sentiu isso? Ou você sentia que era uma relação muito mais competitiva? Tá. Porque tinham outros, né? Deviam ter outros meninos pegando bolinha também, e que também estavam pensando, porra, cara, eu quero fazer uma carreira aqui, isso aqui é uma possibilidade que eu tenho, posso ajudar minha família. Tá. Né? Ao mesmo tempo que parece ser algo... Parece não, é algo legal porque as pessoas ajudam, né? Existe algo social. Aí também existe algo competitivo. Por natureza, é um esporte, não tem como não ser. Né? Como que você trabalhava isso? Como que era isso, cara? Tá. Bom, eu posso falar que o ambiente que eu tava lá era muito bom, né? Que eu estou até hoje, né? Então, mesmo lugar onde eu... Fala aí, pode falar, velho. Aqui é abertura, abertão. Não, lá na Academia LOSC de tênis, né? Foi lá que eu comecei, enfim. Jundiaí, a melhor cidade do Brasil aí, ó. Aí, em Jundiaí lá. E então, tô lá até hoje. Então, hoje eles são meus sócios ali, praticamente, né? No negócio que a gente tem hoje. E eu acho que eles cuidaram sempre muito do ambiente, né? Então, lá é uma família que dá aula, são professores... são pai e filhos lá, enfim, então eles sempre cultivaram bem esse ambiente para ele ser um ambiente sadio, né, que nem você falou. No meu grupo, na minha época, a galera, a molecada de 14, 15 anos, enfim, quando eu comecei a jogar e pegar a bolinha lá, eles estavam afim de ir atrás das menininhas, né, enfim, estavam com outros interesses, né, e eu era um cara que eu entrava e, focava naquilo e fazia de cabeça, né. Então a galera começou a me dar espaço, falou, ó, eu vou lá na saída da escola lá, enfim, enquanto você fica aí pegando bolinha. Eu falei, não, fechou, tranquilo. Então eu era o primeiro a chegar, a última a sair, aquela história que você conhece, acho que de muita gente, né, que acho que entra e faz um negócio focado, dedicado, e fala, vou fazer isso aqui de verdade, né, sem desfocar para outro cenário. Então, isso daí me fez destacar por esse motivo, de ser um cara ali que... de receber mais oportunidades, porque é um cara que se expunha muito mais. Então, ajudas apareciam, oportunidades apareciam, enfim, por eu estar lá mais tempo. Mas o ambiente era bem bacana, né? Enfim, ali do pessoal sempre cultivou bem, isso é legal. Outras academias de tênis não tinham isso, né? E não tem até hoje. É mesmo? Esse ambiente que foi criado lá e que me ensinaram e que eu crio hoje também, parte dele... Você faz isso também hoje? Boa parte com os funcionários lá que a gente tem, com os professores, né? Os diretores da escola, enfim. Então, o ambiente ajuda muito. Então, lá eles cultivaram, então dei vamos falar, sorte ali, né? De estar num lugar também que souberam conduzir muito bem isso daí. Quais foram, ainda um pouco, daqui a pouco a gente vai falar mais de tênis, quais são as virtudes que você acha que o tênis esporte te entregou e por quê que hoje fazem você ter sucesso aí numa vida empresarial, num outro ramo? O que o esporte realmente te deu?
né? Porque eu vejo que a molecada hoje é foda. No interior, em Jundiaí é menos, cara. A minha percepção, pelo menos, é isso. Depois que eu mudei pra lá, a galera faz mais esporte do que aqui em São Paulo. Molecada mais nova, meu, é casa, até por segurança, né? Todo mundo que tem oportunidade, Uhum. essa porra Celular. de celular o tempo inteiro, videogame, essa merda que eu vendi o meu com 13 anos, nunca mais não gostei disso daí. Os caras tão nisso. Em Jundiaí tem um pouco mais, porque como é um lugar aberto, né? Acho Uhum. que tem um pouco É, mais de... que o tênis te deu como virtude que você usa hoje no dia a dia? tá. Eu falo que o tênis em si, eu acho que as pessoas que o tênis trouxe pra mim, né? As pessoas que eu conheci, eu acho que foram as pessoas que transformaram a minha vida, né? Então eu não conheço meu pai, né? Ele faleceu antes de eu nascer, enfim, não queria me ter, tem toda uma história por trás ali. Minha mãe me criou sozinha, né? Com meus avós, meus tios, enfim. E aí, no momento da minha vida, acho que eu cresci bem com a educação que eles me deram. Mas chegou no momento da minha vida que, quando estava ali adolescente, para a vida adulta, naquela fase, né, 14, 15 anos para frente, é uma fase importante que acho que um pai traz ali, né? É uma referência masculina de coisas importantes, de um papo mais sério para algumas coisas. E o tênis, ele me trouxe esses caras, né? Eu acho que o João Loski, né, que é o dono lá da Loski, foi um cara que me ensinou a ser homem. Eu acho que esse é uma parada que me marcou muito, né? Então foi uma pessoa que o tênis me trouxe. Eu tive ali o Marcelo Salles, né, que é um cara também que me ajudou bastante em montar essa pessoa. Tive o Cláudio, né, Guerino, pai de um amigo meu que o tênis me trouxe, melhor amigo meu, enfim, que o tênis também aproximou a gente, né, enfim. Depois outras pessoas também que foram sendo agregadas, enfim, por esse motivo. Mas eu acho que as pessoas que o esporte trouxe, Mais do que o próprio mais esporte que em o próprio si, esporte como em si. disciplina, não. Não, Acho que foram a galera que o esporte te trouxe. acho que a galera, isso foi o que mais mudou a minha vida, né? E muda até hoje, né? Então, essa parte de honestidade mesmo com as coisas, né? Do compromisso com que você assume com as coisas, você cumprir, enfim. Essa palavra, né? Esse poder da palavra, acho que são coisas legais. Olhando para o esporte em si, isso para mim é o mais importante, tá? Então, quando você olha para o esporte, eu acho que quando você joga tênis e consegue chegar num nível legal, enfim, você acaba se expondo, né, ao seu limite mesmo ali. Então você fala, meu, a gente sempre consegue fazer um pouquinho a mais, trabalhar uma hora a mais, ou se dedicar um pouco a mais naquilo, enfim, né? Aquela vítima que eu falei pra você que é importante eliminar. Então no tênis, como você quer ganhar e você precisa ir até o último ponto, cara, você precisa aguentar o tranco ali ou dar o seu melhor, enfim. Então, essa capacidade de você dar o seu melhor e ir até o final, eu acho que é algo que o tênis traz forte pra mim também, assim. Eu acho que tem um jogo que eu fiz na minha vida que durou 3 horas e 10. Foi o jogo mais longo que eu fiz. Cara, esse jogo é muito osso. 1 hora da tarde, quadra rápida, 7-6, 6-7, 14 e 12. E assim, cara, quem que tá afim de ficar 3 horas no sol fritando, com o pé cheio de bolha? Cara, você tem que você tem que querer muito aquilo lá, né? Então, é o que você falou hoje. A geração hoje em dia, a galera não fica 3, 5 segundos vendo uma cena de um filme. Porque ela é acostumada a girar um Reels, um TikTok ali, por exemplo. Você imagina você ficar 3 horas fazendo a mesma coisa, executando a mesma coisa. Esses dias no Instagram me perguntaram, né, que eu postei um conteúdo lá, e perguntaram, pô, Periquito, como é que eu sei aonde que tá a minha zona de genialidade do meu jogo? Como é que eu descubro o meu estilo de jogo? Falei, cara, sendo bem direto, aquilo que você tá disposto a ficar 3 horas fazendo ao mesmo tempo, a mesma coisa por 3 horas. Se você tá disposto a fazer 3 horas a mesma coisa, um exemplo, né? Ah, eu quero sacar e volear. Cara, você aguenta sacar e volear por 3 horas direto? Então, se você tá disposto, é ali que você tem que ficar o teu jogo. No meu caso ali, por exemplo, jogando, né? Seria algo que eu ficava ali passando bolas ali até o adversário errar, enfim. E aquilo que você é bom, né, velho? Porque você percebe aquilo que você e que faz você melhor gosta. ou não, né? E você tem que gostar de fazer aquilo ali, Tem né? uma retroalimentação ali, né? O cara, ele vê que É, ele é bom, ele faz mais, aí ele melhora, ele faz mais, ele vê que ele é bom, tipo, ele roda num mesmo ciclo, né, cara? É engraçado isso. Todo sim. esporte acho que é assim, né? E aí você cria seu estilo, você cria ali, né, aquilo que você precisa. Quando você pega, né, o João Fonseca, né, depois a gente vai falar dele, é um cara que ele confia muito naquela parte do jogo dele, que é bater na bola, atacar do fundo da quadra, ali que ele vai desenvolver bastante também, né? Calma, segura um pouquinho. Legal, olha. Segura um pouquinho, João Fonseca aí. Eu queria falar. Primeiro eu queria falar do Rio 2016. Uhum, Depois eu queria falar um pouco do empreendedorismo, da parte empreendedora. Aí legal, depois a gente vai pro João Fonseca. Eu queria falar um pouco das crianças também depois. legal, Mas a primeira coisa, Rio 2016. tá. Conta pra galera aí, primeiro, como é que você foi parar na arbitragem Tá, nas Olimpíadas? Eu estava lá, inclusive. Estava lá, eu vi. Cara, eu vi o jogo de duplas do Nadal. legal.
Ah, não lembro mais o que eu vi, cara. Foi tanta coisa. Eu fiquei 10 dias no Rio, sensacional. Top, Né? não. O evento é massa. Como é que foi isso daí? E traz pra gente aí uns highlights. O que você viu lá? Tá, Quem legal. que você arbitrou? Tá, legal, bacana. É o seguinte, lá que eu arbitrei, lá eu acabo encontrando, né? Então você tá andando no dia a dia, eu trombava lá o Djokovic, o Boris Becker, né? Trombei com eles algumas vezes. Então, Nadal ali, né? Que você acaba trombando a galera toda. Serena, enfim. Então no dia a dia você acaba trombando a galera ali. Que eu arbitrei o jogo durante o Rio, eu cheguei a fazer jogo do Monfils, Nishikori, fiz do Murray, fiz Del Potro, né? Caralho. Enfim. Porque lá nós éramos, no Rio, de arbitragem de tênis, nós éramos em 160 árbitros. Caralho, 160? 160 árbitros, sendo 80 nacionais, né? E 80 internacionais. Tá? Isso de juiz de linha, que era com a arbitragem de linha que eu tava, fora o juiz de cadeira. E aí cada time tinha mais ou menos 10 árbitros. Então a gente se espalhava pelas quadras ali, enfim, né? Então era uma formação de 7, se não me engano, em quadra, mais um reserva, acho que era 8 árbitros, né, por time ali. E, enfim, então essa estrutura que a gente tinha. E ali. Como é que você foi pra lá? Então, o Rio, só voltando uns passos atrás, né? Eu trabalhava na loja, na loja Salles, lá em Jundiaí, uma loja de tênis, né? Pra tênis e squash. E aí o Marcelo. Encordoava a raquete, né? Acordava lá. E aí o Marcelo, né, o dono lá, ele falou, cara, vai ter um curso de arbitragem na Faculdade de Educação Física e eu faço questão que você faça esse curso, acho que vai ser bom pra você. Né? Inclusive, eu vou fazer também uma reciclagem que eu fiz na época lá, e eu vou pagar esse curso pra você. Na época, 650, 200 reais o curso, enfim. Falei, tá bom, vambora, né, vamos fazer. E aí eu fiz o curso. E aí, ele é um cara bem inquieto, o Marcelo, enfim, assim, tudo, e eu entrei junto com ele na mesma vibe. A gente era aquele aluno meio chato da turma, que perguntava muito, eu participava demais, queria falar demais, sabe? Queria meio parecer, o prego. Tiquinho falou que você fala muito. Falar demais. E aí, enfim, fizemos o curso, e aí eu fiquei com vontade de trabalhar e atuar. Isso foi em 2011, né? E aí eu fiquei no pé do cara lá, falou, quero que você me chame, quero que você me chame, quero que você me chame. E aí tava rolando um torneio em Vila Lobos, aqui em São Paulo, né, no Parque Vila Lobos, lá, o Challenger. E aí era um torneio que acontece em Natal, Ano Novo. Aí 3 árbitros deram pra trás de última hora com ele, ele ficou sem gente no time lá que ele precisava. Ele falou, cara, vou chamar esse tal de periquito aí, vamos ver o que vai ser. E ele me chamou. E aí eu fiz o torneio de Vila Lobos, já comecei a trabalhar como árbitro ali. Foi um torneio que eu cometi alguns erros, enfim, foi meu primeiro torneio e tal. E aí, no final, ele falou assim, cara... Linha? Juiz de linha, né? A gente fazia... Fazia onde? Qual? Eu fazia... Tem a lateral próxima do juiz de cadeira, que é a primeira linha. Depois tem a lateral distante, que fica do outro lado. Depois você tem base e saque, né? Então, durante a minha jornada eu fiz todas as linhas ali. Tá. Mas... Você vai rodando? Na verdade é por experiência, por nível de dificuldade. Como que é isso? Então, a lateral próxima, que é a linha lateral, que tá perto do juiz de cadeira. Essa é a que vai o que tá menos experiente. Pode ser o menos experiente, ou pode ser um experiente também, mas assim, o menos experiente vai pra ali. Tá. Aí depois disso ele vai pra outra lateral, que fica longe do juiz de cadeira, que é a lateral distante. Aí depois disso você tem a linha de base, que é a linha do fundo, é lá. Sim. E aí por último é a linha de saque, que às vezes é até o capitão do time ali, da equipe de arbitragem, enfim, é esse daí. E aí eu entrei, tudo, cometi alguns erros ali, enfim, falei, bom, acho que não sei se ele vai me chamar de novo, enfim, tal. E aí ele pega, na sequência, quando termina esse torneio, ele me chama pro Brasil Open, que acontecia aqui no Ibirapuera, em São Paulo, em 2012. Falei, pô, ele me chamou, tá? Ele falou, cara, tô te chamando de novo, porque não exatamente pelo que você aplicou lá, mas como foi sua convivência com o grupo. Você se deu bem com a galera, foi legal, foi bacana, eu gostei, então por isso que eu tô te chamando já pra um ATP 250. Aí nessa daí, eu fui super bem nesse torneio, acertei um monte, fiz o quali impecável, enfim. Teve uma passagem lá que eu tive com o Almagro, com o Carlos Bernardes lá. Com o Almagro? Nicolas Almagro? Nicolas Almagro, né? Que rolou? O espanhol doido. O espanhol doido. Cara de pinguço que ele tem. Puta que pariu, ele é até meio gordinho, né? Barrigudinha meio de chopp e tal. E aí eu fiz o qualifying sem nenhum erro, nele foi impecável meu qualifying e tal. Aí cheguei na chave principal, aí o jogo dele, quadra central, lá de Ibirapuera, Carlos Bernardes na cadeira, enfim, tal. Carlos Bernardes? 1-1 o jogo. Ele quem? Ele, acho que era o Volandri, se eu não me engano, Filippo Volandri. Ele Volandri italiano. Aí o Volandri bate uma bola na linha lateral, eu tava no lateral próximo nesse torneio, e aí eu dou a bola como boa, né, o jogo segue, só que o Almagro para o ponto e fala que foi out. Aí desce o Carlos Bernardes na cadeira, olha a marca, checa, dá uma voltinha e realmente dá out nessa bola. E aí falei, bom, na minha visão, até hoje foi boa, né, porque eu sou um olho humano, enfim, né, talvez aquele challenger, né, Hawkeye bem preciso pudesse mudar. Mas beleza, mas cara, tá bom. Até ali, ok. Não teve preju. Não, tranquilo, deu tudo certo. Só que ali eu fiquei na quadra por mais uns 20, 30 minutos ali dentro. E foi 20, 30 minutos até que acontecesse a rotação de arbitragem, que o Almagro ficava no meu ouvido quando ele estava do meu lado.
La abuela ser mucho, não sei mucho, está cego, não sei o quê, e ficou pra me intimidar. Ele era um cara que intimidava muito os árbitros, né? Então isso acontece também, né? Que arrombado. Enfim, teve essa passagem, e aí de lá pra cá, né, do Brasil Open, Mas depois terminou o jogo numa boa. terminou o jogo, eu saí da quadra, tudo certo, enfim, mas ele gosta de intimidar o estilão dele, né? E aí eu fiz Brasil Open, depois de Brasil Open teve Copa Davis, depois de Copa Davis... Fez Copa Davis? Fiz Copa Davis, fiz uma rodada de Brasil e Colômbia, que teve em São José do Rio fez Preto. a Série B, né? Brasil e Colômbia Série B, e aí ele subiu pra Série A, e eu fiz um jogo da Série A, Brasil e Rússia, que teve em São José do Rio Preto também. Rio Preto? São José do Rio Preto. Quem que jogou? Na época jogou Belucci, Marcelo Melo, Bruno Soares... Eu não lembro quem que era o outro jogador. Deve ser o Thiagão da Massa. Não sei se o Thiago Alves, enfim. Não, o Monteiro não era da época. Foi 2012, 13, isso aí, né? Isso, acho que era 13, alguma coisa assim, 12 ou 13, né? Sareta já tinha saído? Já tinha saído. Então era o Belucci, o Marcelo Melo, o Bruno Soares, e eu não me lembro quem que era o outro jogador lá que o Brasil tinha. Enfim, mas é um evento massa, um evento animal, organização de Copa Davis, de rodada de nível mundial, legal. sem ser repescagem, né? Que nem quando a Colômbia foi um nível. Lá, outro esquema. Cara, o tênis, a gente ganhou de uniforme lá, lembra? Roupa da Hugo Boss, tal, hotel, tudo pago, enfim. É um luxo pro árbitro que tá ali. O tênis que a gente ganhou, na época custava R$1.000 o tênis, eles deram de presente pra gente trabalhar e depois eram de corrida super top da ASICS, enfim. Então, é bem legal esse nível quando você começa a acessar esses grandes torneios. Aí de lá pra cá, depois eu acabei fazendo... Perdemos, né? Perdemos. Perdeu ali agora um pouco. Esse jogo com a Rússia... Isso. Eu acho que chegou a perder esse jogo com a Rússia. Perdeu lá. Tinha uns jogadores bons lá, o Basashvili, entre outros caras bons. E aí, depois dali eu cheguei a fazer Rio Open, né? Que é o Rio Open surgiu, enfim, fiz Brasil Open mais alguns anos, fiz Rio Open, e aí surgiu. Eu já tinha parado ali em 2014, foi meu último ano que eu fiz Rio Open. Falei, vou parar com a arbitragem, não quero seguir com isso, quero seguir com as aulas de tênis. Talvez daria pra você, tipo, ir depois subir pra árbitro de cadeira? Então, eu sou árbitro de cadeira também, só que a minha qualificação é National Badge, que a gente chama. Então, eu posso fazer torneios no Brasil, torneios juvenis, posso fazer Future, Quality Future e tal. Eu não lembro até onde eu posso ir. Mas eu não faço final de Future, não posso fazer final de Future, ou não sei, pode fazer sempre. Tem até onde eu posso ir. Depois tem as certificações que você precisa ir tirando. Mas eu falei que eu não queria ser árbitro, até conversei lá com o pessoal, como é que seria, enfim. Até eles me explicaram, cara, não dá pra ser árbitro full time. O ano tem 52 semanas, eu te garanto 30 de trampo, que você faz as outras 20. Né? Então você precisa ter outra coisa pra seguir junto. É difícil chegar no nível do Bernardes. Que é um dos maiores da história, né? Lá eles são Gold Badges que chamam, são 16, se eu não me engano, Gold Badges. Aí eles ganham lá seus 15, 20 mil dólares por ano, com tudo pago, enfim, registrados e tal. E aí os caras vão sendo mandados pra todos os lugares lá, enfim, e funcionam nesse formato. Mas eu falei, bom, não vou seguir como árbitro. E aí aconteceu que surgiu o lance das Olimpíadas. Falou, vai ter aqui, mandou pra todos os árbitros do Brasil uma qualificação pra quem quer ser árbitro na Olimpíada, pra se aplicar. E eu falei, não, beleza, eu vou aplicar. A Olimpíada, óbvio que eu vou. Porra. E aí eu apliquei, né? E aí tinha lá pra ir pra Olimpíada e para a Olimpíada. Eu falei, bom, eu tenho todo respeito com a Paralimpíada, enfim, mas eu quero ir pra Olimpíada, eu quero ver os jogadores, né, dos top jogando. Apliquei pra Olimpíada tudo, e tive que fazer um curso lá, enfim, de preparação. E aí eu passei. E era que falou que era top, tudo e tal. E aí a experiência de Jogos Olímpicos, pra eu que tava no background, lá no stage com a galera, cara, é muito top. Os caras, eles cuidam de você de uma forma muito massa. Então, além de ter que estudar o manual de como que se porta lá, como é que é o evento, enfim, mas eles te dão passagem aérea de graça, então, tanto para ir quanto para voltar, hotel, ali, tudo pago, enfim. Eles te dão... Não é vila, né? Hotel, né? É um hotel. Que eles da arbitragem em si, fica todo mundo... E de outras... acho que de arbitragem, de outros setores também, enfim, todo mundo está envolvido na organização. Então a gente ficou lá no hotel, eles me deram também um que é muito massa, que era um cartão de livre acesso a todo o transporte público do Rio de Janeiro, então eu podia andar do que eu quisesse lá, de VLT, metrô, BRT, o que você quisesse, andava. Então, e aí, ele não é um negócio que você leva, trampa e sai fora. Então, eu cheguei lá, então você tem um day off, você vai pra praia, colocar num lugar legal, enfim, e tal. Aí, outro dia, eles levam você lá pra pegar todos os uniformes, fazer credenciamento, tal. Outro dia, você vai conhecer o Complexo Olímpico, tal. E aí, cheguei na quarta e fui começar a trabalhar no sábado. Assim, vamos falar assim, de atuar mesmo, né? Então, aí atuei sábado, domingo, segunda. Na terça-feira me deram folga e me deram ingresso pra assistir vôlei nos Estados Unidos e Irã, lá que eu assisti, que estavam jogando. Fui assistir, tinha livre acesso lá no Complexo da Barra, então assisti ciclismo de pista, assisti natação, basquete. Cara, animal. Você passeia por tudo lá com super acesso, fora do tênis que eu podia assistir ainda de camarote lá. E aí eu trabalho, folgo na terça, eu trabalho quarta, quinta, sexta. Eu saio 1h30 da manhã da quadra, um jogo de duplas do Rajiv Verran e alguém lá dos Estados Unidos, e mais o Fonini, que tava jogando, na Itália, 1h30 da manhã. Imagina o Fonini entrando em quadra 1h30 da manhã. Nossa, deve estar com humor. Tinha 2 pessoas lá, enfim, eu termino minha participação ali como trabalho, aí eu ganho sábado e domingo de folga,
né? Vou voltar no domingo. E aí eu assisto as semifinais e final da Olimpíada de Tênis, de camarote lá, tipo assim, lá do final do primeiro anel ali, tudo. Você viu no... Super lugar top, enfim. Então, muito massa. E pro dia a dia, pro árbitro ali, os caras têm transporte, então na hora de transportar, a gente teve um dia que choveu, acho que era quarta-feira, a gente encontra com o Del Potro cumprimenta a gente, vai com a gente no ônibus, enfim, até um hotel próximo que eles estavam ali da gente também. Então, é muito legal esse cuidado que eles têm com a gente, assim, foi animal, paga uma grana também ali, que eles Valeu muito a pena. Vale muito a pena porque ali, como professor de tênis também, né, Red, tem uma passagem que é legal, que veio pra me dar muita confiança também, de que aquilo que eu ensinava e como eu enxergava o tênis, ele tá no lugar certo. Que os caras fazem lá não é nada de absurdo, de outro mundo, de muito diferente. Eles só fazem o feijão com arroz muito bem feito, né? E eles suportam as cargas ali dentro dessa base muito bem feita. Então, a Olimpíada foi animal, cara. Eu super recomendo a todo mundo um dia assistir, porque é um evento realmente de uma organização incrível, assim. Cara, sensacional. Essa história da Olimpíada, ter entrado em quadra com essas grandes feras aí. E é legal saber como você é bem tratado, né, cara? Não tinha essa ideia que você tinha todo esse suporte por trás, né, meu? Que os caras realmente dão um baita valor pra quem vai lá. Mesmo porque é um negócio que é pro bono, né? Você não ganha nada, né? Não, como árbitro a gente era remunerado, né? Ah, você era remunerado ainda? Porque você tem lá o pessoal que eles são os... Como é que chama? Quando você se cadastra? Voluntários. Voluntários. Tem os voluntários, que eram os pegadores de bola. Que aí lá eles tinham até uma premiação pra quem é voluntário, que cada dia que você ia, você ganhava um brinde diferente da Olimpíada. Então era um relógio diferente, às vezes era um boné, uma camiseta, uma bolsa, enfim, pra fazer com que o voluntário continue indo. Nós éramos contratados. Ah, era remunerado ainda. Era remunerado, né? Eles não chamam de um salário lá, nem um FII necessariamente, eles chamam de ajuda de custo. Não sei como que isso tributa lá pra eles, enfim. Mas aí na época lá eles me pagavam 150, 200 reais por dia, alguma coisa nesse sentido assim. E mais tudo isso paga, enfim. Lá, e você tava falando, e deu algum BO, não? Ou nesse daí? Porque como era quadradura, é mais difícil, né? É mais difícil. Mas deu não necessariamente comigo, mas um que me marcou, foi o principal deles. Ele falou até algumas experiências que marcou, né? Uma foi essa, que lá a gente tava num jogo, numa quadra 5, lá. Era um jogo de duplas, aonde tava jogando o Jack Sock e o Steve Johnson, os norte-americanos. Sim. Contra o Ferrer. Ferrer e Nadal. Não era Ferrer e Nadal, não, era uma outra dupla. Eu não vou lembrar quem que eles estavam jogando ali agora. Era espanhóis? Eu não sei se eram espanhóis ali, eu não sei. Era o Jack Sock, eu tenho a impressão que era o Ferrer, cara. Ah, tá bom, foda-se. Enfim, que seja o Ferrer. E aí aconteceu ali que um árbitro fez uma chamada, né? Ruim, uma late call, então a bola saiu, a bola entrou e ela gritou out, numa bola que tinha sido dentro, e ela se autocorrigiu. E aí depois, na sequência, a juíza de cadeira cometeu um erro também. E aí depois um outro árbitro cometeu um erro também. E aí os norte-americanos, a bola nem saía ou ia perto da linha, eles já estavam colando na árbitra. E a árbitra de cadeira perdeu todo o controle da partida. Vários árbitros continuaram errando. A gente chama que é aquele efeito dominó, assim, né? E aí ficou um clima muito tenso. Foi o jogo mais tenso que eu fiz na Olimpíada. Um jogo de quadra 5 de duplas. Mas que a gente precisava entregar aquele resultado que o jogo, né, que não desse mais confusão. Então essa foi uma situação que marcou bastante a gente lá. E uma experiência que eu tive dentro da quadra, que foi muito top, foi com o Monfils, né? O Monfils é um cara que ele... Cara, ele parece ser muito gente fina, velho. Ele é um parece, cara, eu não sei. ele é um cara que é o cara que batia mais forte lá, né, junto com o Del Potro. Eu falo que junto, nem mais forte, mas junto com o Del Potro. Muito forte. A diferença é que ele bate muito de trás da linha, então ele fica 2, 3, 4 passos atrás da linha e dá porrada de lá do fundo. Mas enquanto alguns jogadores lá, eles eram mal educados com os boleiros que levavam toalha, algo assim, o Monfils, quando alguém levava toalha pra ele, que era um voluntário, uma menina, um menino, um homem, que seja ali que tal, ele agradecia com um thank you, né? Mas de uma forma tão doce que nem eu consigo falar, né? Um obrigado, assim, ele cansado ali e tal. Enquanto outros, o Murray, por exemplo, era muito estúpido com as pessoas, às vezes ali, toalha, 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 né? Meio bravo. E o Monfils é um cara super doce, assim, um cara daquele tamanho, enfim e tal. Então... E os brasileiros, como é que são desse ponto de vista, você sabe? Você chegou a ter esse tipo de experiência com o brasileiro em si? Cara, que nem o Bruno Soares, pra mim, é um cara mais fora da curva deles. Ele é um cara que dá pra ver que ele é bem inteligente. Ele é inteligente, é um cara muito bacana, ele é um cara diferente e tal. O Marcelo Melo, ele, cara, é um cara neutro, assim, ele é do bem, né? Tranquilo, é neutro e tal. O Belucci, mineirinho de boa. O Belucci ali é um cara que ele era mais tímido, tá? Mas o brasileiro às vezes atacava muito ele, e ele não era um cara que merecia ser atacado. O cara foi 21 do mundo, jogava um baita de um tênis.
Enfim, ele só é tímido em função da timidez dele, né? Ele é um pouco mais introvertido. Introvertidão. Não é um Guga ali, enfim. E até tem uma passagem que eu não mencionei aqui, mas eu fiz uma exibição do Federer aqui em São Paulo, o Gillette Federer Tour, que jogou Brasil e o Federer Bellucci. Né, eu fui árbitro desse jogo também, então arbitrar o Federer pra mim foi uma das experiências mais da hora, assim, né? Gente fina. Gente fina. Teve até uma passagem com ele lá. Ali que você vê que o Bellucci bate mais forte que o Federer, né, na bola. A diferença é que o Bellucci fica 2, 3 passos pra trás da linha, dando porrada, e o Federer dá 2 passos pra dentro. Aí a bola do Federer se torna mais rápida, por exemplo, né? Mas teve uma passagem ali que o Bellucci deu uma paralela, né, ali no Federer. Eu dei bola boa, o Federer olhou pra minha cara, tipo, sei não, né? Se foi boa isso aí não. Mas seguiu o ponto, ele, enfim, deu risada, brincou, era uma exibição, né? Mas foi uma passagem bem legal ali também, né? E o Bellucci é um cara que eu também tiro o chapéu ali. Vou aproveitar essa parada da arbitragem. Você viu a polêmica do Zverev? Sim, agora. Porque agora o que tá acontecendo? Pra quem não sabe aí, quem não acompanha tênis, hoje em dia, a grande maioria dos torneios, principalmente os grandes, eles colocaram aqueles sensores nas linhas. Então você não tem mais o árbitro de linha, né? Então você tem só um juiz central. Juiz de cadeira. Juiz de cadeira central ali. E o resto que faz, teoricamente, é a tecnologia. Uhum. Mas teve um lance, acho que foi Madrid agora, né? Foi agora. Foi Madrid agora, que eu não sei contra quem que ele tava jogando, mas, cara, a bola foi... Teoricamente, a tecnologia deu, tipo, linha, raspando na linha. Uhum. Só que o Zverev foi lá, tirou a foto do negócio, e dá pra ver que tem uma distância ali. Sim, naquela foto, sim. De pelo menos uns 2 centímetros da linha, onde tava a marca da bola. Uhum. Então, tá todo mundo se questionando aí qual que é mesmo, o que que é, porque é uma tecnologia, é novo, né? E o que você acha, cara, dessa situação? Tá. E pra onde você acha que isso vai? Eu acho que como o esporte gira muito dinheiro ali, né, e pro jogador, cara, ele quer ter a certeza que se ele acertou por um pelo na linha, ele quer que a bola tenha sido dentro, e se a bola do adversário saiu um pelo, ele quer que seja. Então, você precisa da máquina realmente para ter essa precisão. O olho humano chega o mais próximo disso possível. Então, igual o VAR no futebol tem ido, a galera quer a precisão, enfim, né? O lance é que você tira um pouco daquela parte do tênis que tinha, né, dos anos pra trás, até alguns jogadores, né, o Djokovic McEnroe é um desses caras, né, que quando acontecia uma polêmica como essa, que um juiz de linha errava, cara, falava a semana inteira aquilo nos comentários esportivos. Ou quando tinha no futebol, né, algum impedimento que acontecia, que o juiz marcou errado, cara, era assunto da semana inteira que acontecia. Então você acaba perdendo um pouco desse conteúdo que gerava na galera e fica só com essa precisão. Mas como o negócio tá muito dinheiro envolvido, eu acho que tem que ter, sim, essa parte. Essas máquinas são bem precisas ali, tá? Eu acredito que ela tenha sido realmente calibrada da forma correta. Se ela errou, pode ser que cometa algum erro ali, enfim, pode ser que tenha acontecido. Agora o lance cara, será que aquela marca que o Zverev marcou, será que é realmente a marca da bola? Parece muito, eu colocaria que talvez 90% de chance que seja, mas pode ter uma do lado igual, ou que apagou, alguma coisa que aconteceu ali. Então, é complicado. Mas na hora não podia, o que eu questiono é o seguinte, eu entendo, beleza, a gente não pode abrir mão da tecnologia, eu concordo com você. Mas naquela hora, aconteceu, ele olhou e viu. Não é hora de chamar o juiz de cadeira, vem aqui. Ele chamou. Então, aí ele fala, não, é a marca que tá... Eu não sei como que tá ali, por exemplo, escancarada essa regra, mas o lance dentro da arbitragem a gente tem um ponto, de que se a chamada, ela aconteceu ali, por exemplo, né, de alguma forma, é complicado você voltar atrás, você precisa assumir, por exemplo, aquela chamada que você fez, tá? Então, no caso ali de ter a máquina, por exemplo, talvez possa ser que tenha uma instrução. Como tem a máquina, para garantir a credibilidade da máquina, da precisão dela, o juiz de cadeira não pode decidir fazer algum tipo de correção. Então não adianta nem chamar o juiz de cadeira, no caso. Nesse caso, o juiz não desceu. Não sei se era o Laiane ou que árbitro que tava lá, por exemplo. Chamou, mas não desceu não. Ele falou, não vou descer porque a máquina colocou lá. Então, provavelmente tem algum procedimento assim que tenha colocado. Enfim, os caras vão olhar, enfim, mas assim, de todos os testes que já foram feitos, né, e de outros torneios, realmente ela sempre acertou. Esse foi o erro que aconteceu, mas assim, não dá pra garantir 100% que era aquela marca. A gente que tá vendo de fora, só olhando a foto, enfim e tal, pode ter uma outra marca, pode ter que ter apagado, enfim, né? Não, sim. Mas, existem outros vieses aí. Que pode considerar. Mas, cara, eu acho que vai ter que ficar essas máquinas, elas funcionam muito bem, principalmente para as quadras rápidas, enfim. E pro torneio é custo, né, Regis? Então, você imagina quanto custa para você bancar 160 árbitros. Passagem aérea, hotel, alimentação, diária, né? E essas máquinas, às vezes, a máquina tá pronta, ele só instala ela, né? Algumas câmeras, de uma quadra para outra, calibra ali com sensores e tal, e tá tudo certo, né? Então, tem umas no final, diminui o custo, né? Diminui o custo e aumenta a precisão, né?
Não tem como não defender. Num esporte de precisão. No VAR eu acho que é um pouco diferente, porque você muda a decisão do cara que tá em campo pro cara que tá lá em cima. Tá. Entendeu? Tipo, depende, tem lances que não, mas impedimento, não. Se a bola entrou, não entrou, não, mas tipo, pênalti. O que você faz é você tá tirando a decisão de um cara daqui e a polêmica continua a porra da mesma polêmica. O pênalti acaba seguindo ali. Mas a parte de linha, né? Pô, se passou a linha do gol, se saiu, se não saiu, tal, que tem que avaliar uma linha de impedimento, por exemplo, funciona bem. Né? Aí você viu o jogo do Fortaleza e Sport? Não vi. Que a bola entrou e os caras não deram gol? Tá, não cheguei a ver isso. Foi bizarro no final de semana agora. VAR, mostra lá, tem uma câmera, foto, pum. Bota dentro do gol, caralho. Tá. E o cara do VAR, não sei, é o Steve Wonder no VAR lá. não, que não foi. É foda, cara. Porque no final, acaba sendo. No futebol é um pouco mais complexo. Acho que o tênis ele tem mais sentido, sem dúvida, assim, sem dúvida. Cara, Periquito Tênis Academy aí. Queria que você explicasse pra galera, porque o conceito é muito bacana. Como é que você formou a Periquito Tênis Academy? Qual que é o seu objetivo? E especialmente a questão das crianças em si, porque eu sei que tem muita gente aqui que ouve a gente que é médico, que gosta de jogar tênis e que tem filhos, e não é tão simples assim se achar uma academia que tenha uma metodologia específica para poder ensinar. Queria que você explicasse isso primeiro, para situar a galera, entender o que é, o que você está fazendo com a Periquito Tênis Academy. Legal. A Periquito Tênis Academy, ela surge ali no momento que eu era sou ainda um professor, né? Mas atuava como professor de tênis ali, com a minha agenda cheia. Eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa que seja maior do que o que eu posso atender necessariamente sozinho, né? Então, seria montar um time de professores, enfim. Não sabia como isso ia ser certo. E aí eu comecei, né, com 3 alunos da escola na época, e fui ali durante os primeiros anos, né, pivotando o modelo de negócio, enfim, para que eu pudesse entender o que o mercado queria, o que os pais queriam, enfim, para que a gente pudesse montar. E hoje a gente chega num momento onde a gente oferece as aulas de tênis para crianças inicialmente, né, onde as crianças entram ali com 4 anos de idade, elas têm acesso a uma metodologia onde elas vão, é um lugar ali onde elas vão se divertir, vão fazer novos amigos e vão aprender a jogar tênis brincando de uma forma lúdica. Então a gente coloca as habilidades do tênis, só que fragmentado em níveis diferentes, para que em cada estágio, né, com um tamanho de quadro específico, com uma velocidade de bola específica, um tamanho de raquete específico, ela consiga desenvolver aquilo. Dá um exemplo mais específico. Tá, no caso, por exemplo, uma criança de 4 anos de idade, ela vai jogar numa quadra de 12 metros, a quadra oficial, ela é uma quadra com os recursos de 36, mas a linha dela é de 23,77, então uns 24 metros. Então a gente reduz ela para 12 metros e troca a posição da quadra, ela fica... em vez de ser vertical, igual a gente está acostumado aqui, ela vai para essa posição, ela reduz, só usando de uma linha de dupla até outra linha de dupla, e coloca uma mini rede no meio. Então, uma quadra de 12 metros com uma bola 25% da velocidade da bola oficial e uma raquete bem menor, né, ali aqui para criança. Então, qual que é a ideia desse programa? É um programa da ITF, que foi lançado em 2007, que chama Play and Stay, que é você jogue e fique, tá? Para aquela galera não ter aquela... Quando você olha a aula de tênis antigamente, era aquela fila, onde cada um batia uma bolinha uma vez na bola e ia pro final da fila. Né? E aí você tinha ali ao longo da aula, você bateu 10 bolas dentro de 1 hora. Então, quando você faz esse sistema, a galera tá jogando o tempo todo trocando bola durante 1 hora. Então, um aluno lá, ele chega a bater 200, 300, 400 golpes, dependendo ali, com a raquete durante o período de 1 hora. Então, é muito mais do que acontecia antigamente. E aí você consegue fazer com que uma criança pequena, ela possa sacar, trocar bolas e pontuar dentro de um ambiente pequeno, mas como um tenista profissional. Não tem problema nenhum ela ter os mesmos golpes, desde que ela tá num ambiente adaptado. Então, ela consegue, tecnicamente, apresentar um nível de tênis muito bom. Talvez a mesma técnica que você tem jogando, né? Ou com um jogador avançado tem, um profissional tem. Eu não, calma aí, né, negão? Aqui esse fã da alta técnica do tênis, mano. E aí a criança já consegue apresentar porque ela tá no cenário facilitado. Agora, quando você coloca uma raquete maior, uma bola mais pesada e uma quadra maior, o que ela vai fazer? Ela vai desenvolver uma técnica para ela conseguir jogar naquelas condições. Tá? E até fazendo, por exemplo, só um parênteses aqui, até com a Olimpíada e o cenário do tênis brasileiro, quando você pega o nível juvenil de tênis, por N motivos, né, eles colocam bolas mais baratas para que os nossos juvenis compitam. Então, essas bolas mais baratas são de menor qualidade. A bola de menor qualidade, ela tem um kick mais alto. E o ponto de contato, ele fica muito acima do ombro. Isso faz com que o tenista desenvolva uma técnica para bater a bola aqui em cima. Quando chega num jogo profissional de tênis, as bolas são mais pesadas, são mais lentas e ela quica mais baixo. E aí o cara desenvolve durante toda a vida uma técnica aqui em cima e chega na hora o jogo é diferente. Tem que readaptar. E tem que readaptar.
E ele desenvolveu, né, uma excelência naquele estilo de jogo. Então, você também ter uma bola boa. Você olha na Olimpíada lá, a bola era um tijolo, cara. Era lenta. A bola não saía da cintura dos caras, né? Tipo, pra chegar numa linha do ombro, o cara tinha que botar uma bola muito alta, muito spin, enfim e tal. E então, é importante que eles tenham nessas condições de jogo pra todo mundo. Mas por que não padroniza isso, cara? Porque eu sei, tudo bem, se não dá pra ter um único produtor, é um negócio meio que artesanal, Tá. tudo, mas devia ter uma certa padronização de bolinha, né? Quando a gente tá falando de alto nível, né? De juvenil, mesmo juvenil, devia ter esse negócio padronizado, cara. Aí você entra num cenário, né, que aí eu sou Mercado, né? que eu sou crítico ali, né, Regis? Então, hoje você tem, eu não sei o quanto que a galera tá comprometida com isso, entendeu? Quando você pega hoje, por exemplo, vai dar corte, hein? Você pega a Federação Paulista, por exemplo, você vai ter um torneio que a patrocinadora de bola da federação é chega no jogo é outra bola. Então é muito complicado. Aqui, se você tem uma patrocinadora, uma água, chega aqui é uma outra marca. Pô, eu tava esperando uma água X e tem outra água Y. Ou chega na quadra com uma bola, você treina aquela semana sabendo que aquela bola do torneio, chega na hora e não é aquela mesma bola. Então falta um pouco de profissionalismo das pessoas, né, que estão gerenciando essas instituições, para que seja feita realmente um padrão como você colocou, né? Então, eu acho que, por exemplo, você pode pegar hoje no Brasil, pode fazer uma parceria com uma marca em si e distribuir toda a cadeia nela. Então, desde os níveis mais iniciantes, talvez joga com uma bola de uma qualidade menor, porque eles não precisam de uma qualidade tão boa de bola. Mas aí, conforme vai subindo o nível, também vai subindo a qualidade da bola, e isso vai aumentando o nível dos tenistas também, né? Então, Essas entidades esportivas de qualquer tipo de esporte no Brasil, bem complicado, né, velho? Ainda mais o tênis, né? A gente teve um cara que foi um fenômeno, que é o Guga, e a gente olha, vê o quanto a gente realmente aproveitou disso. É muito pouco, né, velho? Muito pouco. Eu vejo que, por exemplo, tem um número que é bem legal, que na época do Guga, que ele estava no auge, a Federação Paulista tinha 55 mil tenistas ativos, tá? Que jogaram torneios da federação. Fora aqueles outros que nem jogaram torneios, enfim tal. Tinha 55 mil ativos. Que jogaram pelo menos um torneio naquele ano. Hoje você tem menos de 5 mil. Caralho, Menos de 5 mentira, mil velho. tenistas ativos. Então, sorte que o beach tênis surgiu e salvou um pouco a Federação Paulista e agora ela divide a energia. Mas a receita que eles ganham com o beach hoje, ela é bem mais alta, né, do que o tênis, eu tenho certeza disso. Será? Com certeza. Tá? E aí, quando você. Na federação você tem 5 mil só ativos? Tenistas ativos, hoje sim. Hoje você vai jogar um torneio, Regis, às vezes. Por exemplo, um atleta que a gente mandou uma época pra lá, jogar um torneio em Campinas, numa academia legal, tudo. Cara, eles têm que ficar disponível sexta, sábado e domingo pra jogar torneio. Sexta-feira, às vezes não tem escola. Colocaram o jogo da pessoa, o primeiro jogo dela, pra jogar domingo, 5 horas da tarde. Ah, mentira. Jogou. A menina fica disponível o final de semana inteiro, foi jogar domingo 5 da tarde e colocaram o jogo para segunda e para terça. Então, em vez da, por exemplo, essa instituição da federação, falou: eu vou fazer torneios com chaves menores, de até 16 tenistas, para que faça 4 jogos no final de semana, 2 no sábado, 2 no domingo, para acabar naquele momento tranquilo. Só que eu dou oportunidade de mais academias de tênis fazerem torneios, de localmente, a galera não precisa viajar de um ponto a outro, enfim, então, gastar com tantos custos. Então, o pensamento da galera tá errado. Tá, para muitas coisas. Então, por isso que o tênis às vezes fica mais complicado para se desenvolver ali, enfim. Mas puxando até o gancho, né? Então a gente faz esse formato dessa adaptação por nível que a gente entende que é assim que precisa ser executado. Né? E qual que é a ideia com a Tennis Academy? Tá, legal. A Peric Tennis Academy, ela surgiu com uma ideia que eu queria fazer realmente algo que, no primeiro momento, em que eu fundasse uma nova profissão para professores de tênis. Então eu falei que o meu objetivo, eu queria criar um professor do nível da bola vermelha, um professor do nível da bola laranja, um professor do nível da bola verde. E aí quando chegasse na bola amarela, que é a bola oficial, que eu tivesse um professor para iniciante, para pré-intermediário, para avançado, enfim, um para cada nível. E que os tenistas iam galgando por esses níveis, né, conforme eles vão adquirindo as habilidades e evoluindo. E eu consegui fazer isso, né? Então hoje lá eu tenho um professor para cada nível dentro da escola. A gente consegue ter uma entrega totalmente diferente ali exclusiva, vamos falar assim, né, do que o mercado oferece para as pessoas. E com isso a gente inicialmente era esse o meu objetivo. Depois que eu vi o tamanho daquilo que eu estava fazendo, eu falei, bom, isso aqui eu consigo escalar para que eu consiga fazer mais unidades e eu entendo que isso aqui vai dar munição para que a gente possa gerar muitos tenistas nas cidades onde a gente está, né, desenvolver o tênis naquelas cidades com nossa Tennis Academy e para que no futuro a gente possa construir o maior centro de tênis do Brasil, que esse é o meu objetivo de vida. Enfim, a hora que se eu chegar ali, falei, bom, a minha parte eu cumpri, deixei um legado para trás para que as próximas gerações possam tocar. Mas meu objetivo é construir o maior centro de tênis do Brasil. Focado nas crianças e adolescentes.
Ou não? O maior centro de tênis do Brasil é algo de rendimento, né? Com o objetivo de formar... Aí já é o outro passo, já É é um outro passo. sair de criança e adolescente para ir pro alto rendimento. Isso, exatamente. Porque a Tennis Academy, ela é um lugar onde é uma escola de tênis da família, tá? A Perique Tennis Academy. Então lá entram as pessoas que não sabem nada de tênis, as crianças, adolescentes, enfim, e lá elas saem do zero até o nível intermediário de tênis. É ali que a gente cumpre todo o papel. Quando ela chega no nível pré-avançado, né, que a gente tem algumas nomenclaturas da UTR que a gente usa, enfim, que é esse nível pré-avançado, aí ela é o passaporte, que ela tem nível suficiente para que ela possa entrar nesse grande centro. Que é um momento ali que o tenista ele já tem repertório suficiente para ser exposto a competições mais distantes, sabe se virar com uma situação mais difícil, enfim, pô, torcida contra, vento, bola ruim, sei lá, acontecem coisas diversas quando você tá numa Sol na competição. cara. Sol na cara, enfim, então ele tem já nível tanto técnico, quanto físico, quanto emocional e tático também para poder lidar com essas situações. Então, antes disso, ainda a gente prefere deixar eles competindo mais localmente, enfim, do que. Então, essa é a ideia, o centro de treinamento, assim, esse grande centro, ser um lugar onde a gente possa levar os nossos alunos, que tem os melhores alunos para lá, para treinar, que a gente possa receber as pessoas de São Paulo, Campinas, né, que estão próximas da gente também, e para desenvolver realmente um tênis brasileiro, assim, né? Uma curiosidade que eu tenho é em relação a material humano para ser professor de tênis, instrutor de tênis. Não é tão simples assim também. Não sei se você tem algum programa de treinamento específico. Como que você lida com isso? Porque assim, uma coisa é se ter uma academia, 3 quadras, 4 quadras, 4 professores de tênis. Outra coisa é começar a construir um negócio que é muito maior. Sim. Né? Nós temos a capacidade hoje de mão de obra de tênis para poder absorver isso, porque eu vejo que para algumas outras coisas a gente não tem. Tá. A gente tem dois caminhos lá. Então, quando você olha até para o time que a gente já tem, né? Boa parte desse time foi formado no projeto social que a gente tem. Então, a gente tem um projeto social onde a gente atende algumas crianças, enfim, ali do bairro, né? De 10 a 15 crianças. E ali eu cresci dentro de um projeto social como esse, me desenvolvi como tenista. Então, boa parte dos nossos professores foram montados lá. Então, a gente monta esses professores. Uma outra parte, a gente pega eles na faculdade de educação física. Tá? Então, para dar aulas para crianças, por exemplo, você não precisa de um nível técnico tão alto, necessariamente. Você precisa de uma formação, você precisa ter um treino, obviamente. Quanto mais alto nível você vai dando, você precisa de uma técnica melhor. Mas um ser humano adulto, né, em algumas semanas, né, em poucos meses, ele consegue atingir esse nível se dedicando. Tá? Então, a gente oferece todo esse treinamento para capacitar. Mas dentro de uma faculdade de educação física, você consegue. Aí, quando você olha, por exemplo, e quando fala dos níveis mais avançados, né, a gente tem esse projeto social, né, que a gente consegue formar essas pessoas, né, com um nível técnico mais alto, enfim. Ou você também tem no mercado, Regis. No mercado você tem bons jogadores de tênis. Então, só para você ter uma noção, esse ano de 2025, lembra que eu falei que eu comecei a escola com 3 alunos, tá? Que eles tinham, na época ali, seus 10 anos de idade, mais ou menos. Desses 3, um deles se tornou professor comigo esse ano lá. Então, ele já tem um nível avançado de tênis, né? O Luiz, e ele é professor da escola. Então, ele é um cara que ele consegue dar treino tanto na Tennis Academy para qualquer nível, ele tem nível para isso, porque ele já ultrapassou todos os níveis lá, e tanto dentro de um centro de treinamento ele também consegue. E como a nossa ideia lá, a gente tem uma entrega de valor para o nosso cliente muito acima do que o mercado oferece, a gente consegue cobrar mais por isso, a gente recebe mais por isso, e a gente consegue pagar os melhores salários, e com os melhores salários você consegue trazer os melhores profissionais. Genial, genial, muito bom. Muito bom. Olhando pro tênis profissional brasileiro, como que você vê os técnicos, tipo, a gente pega, não só o João, né, cara, todos os caras porque a gente olha, são sempre os mesmos, né? Uhum. Parece que não tem uma renovação. Sim. João Chuete, né, Acioli, basicamente a mesma galera. Agora, Ricardo Teixeira, como que é o nome? Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira do João agora, né? Ele que já é um pouco mais novo. Uhum. Como que você vê isso lá em cima, Tá. no tênis profissional brasileiro, né? Obviamente. Tá. O que eu vejo é que a gente tem personagens aqui, Regis. Você não tem eu não chamaria de tênis brasileiro, cara. Eu sou um cara... É mesmo, você não chamaria nem de tênis brasileiro. Eu não falo que é uma... Não tênis brasileiro. Eu não chamaria de uma escola de tênis brasileira. Tá? Eu acho que é isso. Tipo a Argentina, por exemplo. Quando você olha pra Argentina, pra Espanha, você tem uma escola de tênis argentina, você tem uma escola de tênis espanhola, enfim, e lá realmente funcionam essas coisas. Uma escola de tênis norte-americana, uma escola de tênis francesa, funciona muito bem, tanto que esses caras têm vários jogadores no top 100. Agora, no Brasil, você tem personagens que realmente gostam muito, se dedicam
e às vezes elas coincidem, né? Por exemplo, né, no caso do João, conseguir dar certo, enfim, ou até mesmo um jogador, né? Como um Thiago Monteiro, uma Bia, né, um Belucci, cara, surgiu do nada. Não é de um trabalho de longo prazo que surgiu uma remessa de bons jogadores com as mesmas características ou próximo. Não é. Como acontece na Espanha, como acontece na Argentina, como acontece nos Estados Unidos, né? Então você tem essas pessoas que realmente são apaixonadas pelo Os esporte. iluminados, né? Essas pessoas que sejam jogadores, sejam técnicos, que realmente os caras abdicam de várias coisas para viver aquela experiência e botam tudo ali. E alguns desses dão certo, mas a maior parte não dão, se frustram, enfim. Então, eu sou não falo que um frustrado, mas um que já viu isso rápido quando era novo, né? Com 20 e poucos anos já consegui ter a visão. Falei, bom, eu tenho super vontade um dia, talvez, de acompanhar um jogador mais próximo de chegada de um circuito profissional que eu não tive essa oportunidade ainda. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter uma estrutura para que ele se desenvolva. E isso exige um custo para que você consiga chegar lá. Hoje, para você oferecer a maior estrutura, a melhor estrutura do mundo de tênis para um menino de 14 anos, para que ele possa desenvolver, custa $100 mil ano. 100 mil Não é dólares. barato. Não é barato para oferecer a melhor do mundo. Digamos que aqui, por uma fração desse valor, eu consiga oferecer a melhor estrutura no Brasil, com equipes de multidisciplinar, de todas as modalidades que precisa, torneios, viagens, enfim e tal. Então, eu acredito que para isso você precisa criar realmente um processo, ter uma metodologia e você evoluindo ela, ter distribuição, né, em termos de quadra, volume de pessoas para que isso seja alcançado. Né, cara, ou seja, estamos muito longe, né? Tipo, Sim, muito longe. como país, né? Não digo, Como talvez uma iniciativa privada como a sua, você vai fomentando. Agora, como país, a gente tá muito longe, né? Muito velho? longe. Muito longe. Infelizmente é triste falar isso, né? Eu tenho uma coisa pra falar assim, isso me machuca muito, cara, de você olhar, por exemplo, os Estados Unidos, vou usar como exemplo, né? Os Estados Unidos, a Austrália, todos os países de grandes lãs, eles têm essa cultura, né? Mas os Estados Unidos, ele tem um programa de criança lá, por exemplo, que chama Net Generation, né? E nesse programa, por exemplo, o professor de tênis, que tá numa cidade do interior lá dos Estados Unidos, ele se afilia à USTA, que é a federação deles lá, por exemplo, ele tem orgulho de se afiliar, ele é recompensado por isso, ele recebe cursos online, ele consegue comprar material num preço mais barato, ele é participado para conferências de treinadores que acontecem, enfim, existe toda uma cadeia. Aqui no Brasil, você tem lá a CBT, você tem os cursos, enfim e tal, mas, por exemplo, hoje, como é que a CBT não sabe nem que eu existo, cara? Entendi. Eu tô em Jundiaí, uma cidade que tá entre São Paulo e Campinas. Eu sou a maior escola de tênis da minha cidade, é uma puta cidade. Imagina quem tá no interior do estado de São Paulo, numa cidadezinha que tem umas academias de tênis. A federação não sabe que a gente existe, cara. Né? Talvez depois de podcast aqui, se eles verem os cortes, eles vão saber que a gente existe. Não, mas não, cara, acho que não tem comunicação, não tem interesse. Então, é complicado. É feudo. Então, por isso, eu acho que, por exemplo, não podia ter uma parceria de um exemplo, vou te dar uma cadeia aqui simples. Fornecimento de bolas de tênis num preço mais barato. Se a gente comprar bola no preço mais barato, a gente repassa um preço mais em conta para o consumidor. Para você que faz aula de tênis, você vai ter uma aula mais barata também. Sim, mais gente jogando. Mais gente jogando, óbvio, porque você melhora o acesso à modalidade. Então, enfim, estamos longe do ponto de vista de instituição pública, e aí é exatamente isso. Quando eu tentei acessar essas instituições, não tive sucesso, falei, bom, então eu prefiro fazer algo privado, onde eu controlo 100%, com unidades próprias, enfim, a narrativa, dentro de um espaço. Né, de uma região um estado ou uma região, enfim, com que a gente possa fazer esse controle e realmente apresentar dados bacanas. Genial. Estaremos te apoiando sempre. Não, bora lá. Cara, vamos dar uma fonsequizada? Bora lá. Você tá uniformizado aí, né? Meu, tá foda, o moleque é foda demais, velho. Você tá doido. Cara, queria que você, primeiro, quem não conhece tênis, eu vou te falar que acho que do João Fonseca tá difícil da galera não saber quem é, cara, quem tá ouvindo, não é possível, porque o cara tá em todos os lugares, né? Até ouvi um cara de algum outro esporte falando, o moleque do tênis apareceu aí, foi o cara do MMA lá falando, o moleque do tênis apareceu aí, agora tá em todos os lugares, eu sou aqui campeão do MMA, do UFC, há uma cara e ninguém me chama pra dar entrevista, mas que o moleque é diferente, tio. Não é por mal não, mas o moleque é diferente também, é diferente. Cara, o que você acha? Primeiro, Joãozinho, pontos fortes, principais, pontos fracos. O que você espera para ele esse ano? Tá. Começar aí, tem mais coisa. Bom, o João é um cara, um tenista aí que eu falo que ele é um personagem, aí mais uma vez, né? Não tem vários João Fonseca surgindo, né? Ele é um personagem, um baita personagem, um cara, acho que ele é iluminado ali, enfim, né? Um cara que gosta muito do tênis. Eu acho que é um menino que esse ano ele já conquistou muita coisa.
né? Eu acredito que ele poderia ter conquistado tudo que ele conquistou esse ano até os 21 anos de idade ali, tranquilo. Então ele antecipou alguns anos da carreira dele. Eu vejo que ele é um jogador de pontos fortes, né? Destaca ali a potência que ele tem nos golpes dele, tá? Então, quando você fala a potência no forehand, principalmente, que é o ponto forte, potência no back, é um menino corajoso, né? Enfim, Bate em tudo. bate em tudo, confiante. Eu acredito que ele é um cara que emocionalmente ele tá pronto também para lidar com a pressão que ele vai encontrar algumas vezes lá e com a parte de mídia, tudo, né? Que nem você comentou que ele tá esse movimento fonsequizar, enfim, né, tomou uma proporção a nível mundial muito alta depois do Australia Open, né? Depois de tentar uns pontos legais que aconteceu lá. Então eu acredito que ele é um tenista que a gente vai conseguir ouvir muitas boas histórias, ele vai trazer bons títulos para o Brasil, ele tem muito potencial, né? E tá com uma equipe muito boa por trás dele. Pontos fracos. Eu acredito que tem um ponto de maturidade, que é a questão de tempo, né? Como eu falei, eu acho que ele conquistou muita coisa já aos 18 anos, que ele poderia ter conquistado com 21 tranquilamente. Então, é só uma questão de tempo, acho que ele tá no caminho certo. Então, é uma maturidade na hora de fechar alguns pontos. Então, você vê que o João hoje ele já tem um nível de top 20, né? Ele tá jogando com jogadores desse ranking com essa frequência e tá apresentando um bom nível, tá perdendo no detalhe, ou, né, ou tá chegando muito perto da vitória com esses caras, ou ganhando muitas vezes de alguns deles. Então, ele já tá no nível muito alto. E de ponto fraco, que agora, como professor de tênis, que eu podia dar um pitaco ali, né, que é uma questão que eu tenho, é um pouco no saque dele, né? Eu acredito que ele saca muito forte do ponto de vista que ele é um tenista muito forte, como corpo físico, mas que para que ele consiga vencer esses jogadores top 20 com mais facilidade, ele vai precisar trabalhar um pouquinho mais a questão do saque. Do ponto de vista não só de potência, mas tem o lance de você esconder o saque, de você saber variar, de você ter precisão de encaixar simplesmente muitas vezes a consistência naquele ponto, enfim. Mas ele tem tempo para fazer isso. Tem um kick serve de segundo. Um kick serve é legal. Que é sensacional. Que incomoda muito, mas é isso. É um saque que os tenistas eles treinam devolver essa bola, enfim. Mas ele precisa ter um slice, ter o chapado, ter o no corpo, saber esconder um pouco o saque, enfim. Então são coisas que ele vai precisar e a mecânica dele, por exemplo, vai precisar dar uma atualizada, como tem feito com o Alcaraz, enfim, também. A mecânica do saque, você diz. Ele é um ponto que... Ponto de jogar a bola um pouco mais baixo, você acha? Não necessariamente. Um swing de preparação dele tem um swing mais curto, né? Então, quando você tem um swing mais curto na preparação aqui do sua raquete... Entendi. E aí, o que acontece? Você acaba perdendo um pouco de aceleração no eixo horizontal do teu saque, que é o peso de saque ir para frente, né? Então, você consegue, num swing mais curto, você precisa do seu corpo gerar potência. Então, por isso que ele gera muita potência para frente, né? Para cima, desculpa, né? E para os lados. Então, o kick funciona bem, esse tipo de saque. Mas na hora que você precisa esconder um pouco mais o que você vai fazer, se você vai sacar fechado, aberto, enfim, ele é algo que não dá para ser feito tão fácil ali. Então, quando você olha para um Federer, por exemplo, que é um cara de 1,80 m e poucos de altura, e que era o terceiro maior sacador da história, né? Ele fez essa evolução. Ele saiu de um swing mais curto e foi para um mais longo. O Alcaraz é um cara que eu critico bastante os treinadores que ele teve no caminho, porque ele tinha um saque incrível com 12 anos de idade, certinho, só deixar continuar trabalhando. Fizeram esse negócio de querer encurtar o saque dele e agora voltar atrás. Né? Ele tá reeducando. O Sinner também tá, pelo que eu vi, né? O Sinner tá fazendo alguns ajustes ali também, enfim, tudo, né? Então, é isso. Às vezes você pega uns cenários, né, Regis, com professores de tênis desqualificados, muitas vezes, para ensinar algumas coisas. O cara é bom de ensinar quase tudo. Aí chega no saque, o cara erra. E se você errar o saque de um tenista profissional, cara, o saque é importante. Acho que é o mais importante. Pro cara se manter... O forehand é o mais importante, na minha visão. Mas porque é ali que você vai dominar jogo, vai fazer mais jogadas, enfim. Mas o saque, ele te dá confiança, ele te dá longevidade, ele te faz ganhar jogos mais rápidos, chegar na final de um torneio mais inteiro. Então, ele é muito importante pro jogo como um todo, pro torneio como um todo, pra carreira do tenista como um todo. Então, se você, por preguiça, né, e por incapacidade, você não sabe colocar energia suficiente para desenvolver uma boa técnica de saque, por exemplo, né, que é o que a gente está falando aqui com os jogadores, você acaba prejudicando muitas vezes a hora que ele chega lá no profissional ter que arrumar tudo isso, né? Então, enfim, essa boa formação, por exemplo, para os professores é algo importante ali também. E você acha que ele chega aonde esse ano? Cara, para mim, o João Fonseca, eu tivesse como técnico dele ali, falei, cara, esse ano a gente chegou já muito bem nas metas, eu estaria mais que feliz para chegar onde ele já chegou esse ano. E a partir de agora, falou, cara, vamos dar o melhor e vamos ver aonde a gente consegue chegar. Mas ele mostrar o nível que ele tem mostrado nesses últimos torneios, nesses últimos meses, ele tem tudo para terminar o ano entre os 30 do mundo, talvez ali, tranquilamente. Top 30?
Eu acredito que ele chega ao top 30. Mais um títulozinho? É importante ele conseguir uns títulos ali, enfim, vai ser legal pra ele, né? O título, enfim, é algo bem difícil às vezes de trazer, porque você precisa ter uma sequência de jogos ali, enfim, bem longa naquela semana, mas resultados consistentes, como chegar em semifinais, quartas de finais, vencer jogadores do top 20 ali, eu acredito que é algo que vai aparecer com bastante frequência nesses próximos tempos, né? E você acha que o torneio dele é mais Roland Garros ou US Open? Ele tem Existe uma dúvida, né? Assim, eu acho que ele é um all-court player. Acho que ele é um court player. ele consegue jogar em qualquer quadra, mas onde que você, com teu olhar mais clínico, vê que, cara, esse moleque, eu acho que aqui ele vai brilhar um pouco mais do que lá? Tá. Eu acredito que hoje ele tem mais sucesso no Cyber do que na Rápida. Hoje você acha que tem mais sucesso no Cyber? Hoje. Tá. Porque, como eu falei, ele às vezes precisa um pouquinho mais de tempo para pensar algumas situações e aplicar aquela potência toda do golpe dele, enfim, para o jogo dele funcionar, ele precisa um pouquinho mais de espaço. E o Cyber dá esse pouquinho mais de espaço para ele poder emplacar esses golpes. Mas com a experiência que vai trazer, o jogo, como falou, o jogo dele é um all-court player, mas se eu tivesse que pôr uma ficha, eu colocaria que esse ano os resultados no Cyber dele podem ser tão bons quanto de quadra rápida. Então, agora vai chegar Roma, né? Roma que tem agora. E depois o Roland Garros, né? Isso, Roland Garros que ele vai jogar ali. Então acho que o negócio é esperar o começo de junho aí, final de maio, começo de junho. Curtir, torcer. O João já fez o que tinha que ser feito esse ano muito bem. É mais difícil, hein, cara? A galera vai cobrar. Tá ligado? Vai cobrar. É o Brasil, né? O brasileiro cobra. Ele Os cobra. caras não vão aguentar, velho. E ele tá preparado, acho que, pra essa cobrança, enfim, ele tá. Isso que é muito legal. Essa maturidade emocional que ele tem com a idade que ele tem com 18 anos, tá sensacional. Então, eu acho que a gente vai colher bons frutos esse ano aí. Tô bem esperançoso que vai ser bons resultados pro Brasil. Vai ser bem legal. E tirando o Joãozinho, tem as meninas, né, também, as mais jovens, né? Tem a Bia, né? Daqui a pouco a gente fala da Bia. Mas a Nawane e a Vitória Barros. A Vitória Barros, se eu não me engano, ela tem 15 anos, fez 15 anos agora. Ela treina lá no Moratoglu, né? Sim, fez umas passagens lá também. E lá já é top 30 do mundo, né? Juvenil, né? Sim, juvenil. Então falam que é uma menina monstra que tem, tipo, grandes condições de ser top também. Você acompanha ela, não? Sim. Eu acompanho no Instagram bem de leve, assim, enfim, hoje, né? Eu acabo acompanhando mais de perto o João do que as outras, enfim. Mas sempre procuro olhar, às vezes assistir os jogos que elas estão fazendo no final, os resultados. São muito boas jogadoras, eu acho que tem equipes muito boas também, tem muitos patrocinadores por trás delas também, tem bastante gente olhando. Isso dá bastante gás ali e segurança para que elas possam evoluir. Mas tem ali uma coisa que o resultado do juvenil ele não garante um resultado no profissional. Né? É uma transição importante de ser feita. Eu acredito que no feminino tem um gap menor do que no masculino. Acho que a diferença é maior do juvenil masculino para o juvenil pro profissional masculino, né, em relação ao feminino, mas elas têm tudo aí, estão bem encaminhadas, estão com uma boa estrutura para que elas possam furar isso em breve, né? Então... Em relação ao masculino profissional, quem que você acha que são os caras que vão... Porque agora acabou, né? Infelizmente, o Nadal já foi, o Federer já foi, o Djoko... Tá indo, né? Tá indo aparentemente mais vertiginosamente. Esse ano tá sendo um ano mais difícil para ele. Quem que você acha que vai dominar o tênis aí nesses próximos 10 anos aí? Quem são os caras que vão estar batendo campeão ali o tempo todo? Ou você acha que não vai ser assim? Porque assim, não é normal o que aconteceu nos últimos 15 anos. Não é. Completamente anormal, na verdade. Sim. Como que você acha que vai ser o rolê? Eu não vejo que vai ser uma mesma época com 3 caras dominando o circuito como eles dominaram, né? Eu acredito que tem bons jogadores aí vindo, mas eu acredito que tem uns 3 ali que eles vão destacar. Na verdade, tem 2, na minha opinião. Tu coloca um terceiro só para ter um terceiro aqui. Mas o Alcaraz com o Sinner, óbvio que eles são muito diferentes. O Alcaraz, para mim, é o cara que tem a oportunidade de se tornar... O Alcaraz, ele tem uma meta, né, de vida, que não era ser número 1 do mundo, que não era ganhar X torneios, alguns torneios. Ele queria chegar à marca de 20 Grand Slams. Ele quer fazer parte do Big Three, né, que é Federer, Nadal e Djokovic. Ele quer ser mais que o Murray foi, enfim. Então, a meta dele é ganhar mais de 20 Grand Slams. Tem 4, né, até agora? Então ele precisa de uma carreira de muitos anos, é uma meta de longo prazo isso para chegar. Então, o Alcaraz é o cara que eu vejo que ele tem essa oportunidade. Ali. Aí depois você traz o Sinner, que eu fico curioso saber aonde ele vai chegar, mas vai fazer muitos títulos de Grand Slams, vai ter também. E aí você tem o Rooney, né, que é um menino ali que
reconheço todo o potencial dele, a coragem que ele tem, a ousadia. Não é um dos que eu mais gosto, enfim. Holger Rune? Holger Rune, mas acho que são esses 3 aí que vão dominar bastante. Eu tinha outras apostas, como o Tsitsipas, o Zverev, enfim, mas esses caras já mostraram que eles estão no limite deles, né? Eles não conseguem ir além de onde eles estão, né? Então, eu acredito que esses 2 aí, o Alcaraz com o Sinner, que já estão no topo do ranking, eu acho que são eles que vão dominar o circuito nesses próximos anos. E uns um pouquinho mais novinhos, tipo o Ben e a- Shelton. o Shelton, acho que ele é limitado, né? Eu acredito que ele é limitado. Bate forte. Muito, saca muito bem, mas eu acho que tá no máximo de ranking que ele pode chegar. Não acredito que ele fure um top 5 ali, enfim. No máximo ficar entre os top 10 no máximo ali, enfim. E eu acredito, não é puxando o saco não, mas o Fonseca é um cara que eu vejo mais potencial no jogo do Fonseca do que do Rooney. Você acha que ele pode brigar com os outros 2? Eu acho que ele pode chegar lá, tá? Eu acho que ele é um menino... O top 5 mesmo. Isso. Consistentemente, eu digo. Eu acho que ele é um cara que ele tem tudo pra estar no top 5. Como o Zverev também tinha, na época que quando surgiu, né? O Tsitsipas também tinha todas as ferramentas pra estar lá, na época quando surgiu, com bolas. Ele é um dos jogadores mais agressivos do circuito. Só que tem outros pontos ali que trazem. Agora, eu vejo que o Fonseca, ele é um cara pra estar ali no top 5 tranquilo ali, pra brigar e a gente poder ter os títulos com ele também ali, de Grand Slams. Jack Draper. Cara, Draper é muito bom também. Eu gosto muito dele, acho que é uma cabeça fodida. É um cara muito bom, mas, cara, pra você ganhar muitos grandes slams, é pra poucos. Pode ser que um dia ele consiga, né, que tem o Master 1000, enfim, consiga chegar, mas pra ser esse cara, como o Federer ou Djokovic, né, que nem você trouxe, eu acho que ficaria entre esses jogadores aí mesmo, cara. E esse moleque tcheco aí, o Jakub Mensik, sabe? O Mensik. Que ganhou até do Djoko agora Djokovic, em Miami, né? Na final de Miami, né? Final O moleque também tem, acho que ele fez 20 anos agora, né? Sim. Ele já meteu um Master 1000 e agora tá bem, acho que ele meteu 6-1 em algum saibrista agora em Madrid. Ele é... Pirula, né? Pirulão, né? Isso. Você vai ver sempre bons jogadores surgindo, esses caras assim, só que aí você tem o lance de, como tenista, como professor de tênis, você vê um brilho naquele jogador, né? Você tem que ter um brilho naquilo ali. E eu vejo que é um cara muito bom, mas eu não ainda vejo esse brilho pra ser um cara que tá entre o top 5, de ganhar muitos grandes slams. Sempre vai ter esses caras muito bons, como você surgiu. Como o Monfils foi, como o Gasquet foi, como vários caras foram, muito bons. Mas pra chegar a esse número dos maiores, assim, cara, tem que ter um negócio diferente. Vamos falar do João ainda, por exemplo, só pra pegar esse ponto. O João é um menino que ele sai ali do qualifying da Austrália, né? E ele entra pra chave principal, ganha do Rublev. E ali, o Australian Open, a sigla do Austrália é AO. Os caras mudaram o logotipo pra AN. Meteram um tio. Porque eles veem todo aquele potencial que o moleque traz ali, por exemplo, né? É mundial o bagulho. É mundial. Quando você posta um vídeo, a Austrália postava um vídeo de algum corte, cara, dava 400, 500 mil views. Quando você postava do Fonseca, é 1 milhão, 2 milhões de views. Então, o moleque tem um brilho dentro dele que não é qualquer um que tem. O cara da MMA que você falou agora há pouco, né? Enfim, o cara se sente até, como fala assim, com inveja um pouco ali, né? Um pouco incomodado com a situação. Mas o moleque tem o brilho, e ele tem mesmo, né? Enfim, de carisma, de tudo, de jogo, de potência, enfim, do que pode ser feito. Então, acho que esse brilho são poucos que tem ali, né? Lembra muito o Guga, né, velho? Na época, eu não sei se você lembra, você já tava... Eu vi as passagens, eu assisti um pouco, enfim. Você assistiu, mas você era moleque ainda. Era moleque, não acompanhei Você não acompanhou ele de Não. perto, mas eu lembro muito bem disso. Que, tipo, era meio que... Era um carisma, cara, que a galera olhava, cara... Demais. Que, tipo, parece que você fica vidrado no negócio, né, cara? Sim. E o João traz realmente isso, cara. Eu queria falar de mais uma coisa, então, antes aqui da gente terminar. Claro. Que é, cara, impacto social do tênis. Eu acho que é um esporte caro, tudo. Mas também não é tanto assim, velho. Dá pra ter uma raquete que não precisa ser a melhor do mundo. Uhum. Dá pra você fazer uma quadrinha que também não precisa ser a melhor do mundo. E o tênis tem um estudo recente que saiu que fala que é um esporte que dá mais longevidade. Não sei se você chegou a ver esse artigo. Sim. Você viu? Sim, são vários que tem nesse ponto. E ele é um recente, mas ele é bizarro. Tipo, o segundo esporte, acho que é ciclismo, sei lá, o que tá em segundo lugar, é tipo 10 anos a menos de longevidade que o esporte pode trazer, né? Então ele pode ajudar a inclusão, ele é o que falou, ajuda a manter uma qualidade de vida melhor. E, cara, eu queria ver como que você enxerga isso, como que você vê essa questão do tênis como um impacto social que ele pode trazer, ainda mais num país pobre como o nosso, e que precisa de saúde como o nosso também, né? Ainda mais essa molecada mais jovem aí que
não sai da frente da televisão. Tá. Como que você vê os impactos sociais do tênis? E se você também trabalha o projeto social na Periquito Tênis Academy? Legal, vamos lá. Falando do ponto de vista de longevidade, por que o tênis é um esporte que ele traz essa longevidade, né? Na verdade, ele é um esporte que movimenta o corpo todo. Então, você usa as pernas para correr, os braços ali para rebater, enfim. Então, você está usando o corpo todo. Ele é um esporte que exige bastante foco, porque a bola quica, você tem que rebater no time certo, você tem que estar atento. Não dá para fazer algo desatento, se jogar tênis de forma desatenta, né? Enfim. Mas o grande ponto ali é uma questão até do coração, né? Então, como é um esporte que ele mistura, né? O sistema anaeróbico, o sistema aeróbico, ele ativa todos os sistemas energéticos do corpo. E com isso você consegue, por exemplo, no mesmo ponto, você acelera o seu coração de uma forma acentuada, e aí depois você já descansa. Então essa musculatura do coração, você é médico, você vai poder colocar melhor, mas ela é muito exercitada. Então todos esses estudos, quando você vai ver, a maior parte deles vai para essa área da cardiologia, enfim, aonde você consegue eliminar vários tipos de doenças em função desse ponto, tá? E é um esporte que ele trabalha esse corpo todo. É um esporte que ele pode ser jogado por crianças, adultos, idosos. Então você consegue jogar dos 4 aos seus. Enquanto você estiver andando, você consegue jogar ali o tênis. Você vai reduzindo talvez a parte de duplas, enfim, que você vai jogando, mas é um lifelong sport, vamos falar assim, um esporte para a vida toda. Lifelong, sim, Um lifelong learning que você tem. Então, você consegue jogar esse esporte para a vida toda. Então, acho que é um esporte muito massa por esse sentido. Quando você fala, por exemplo, da parte de custos, né, do tênis, hoje ele melhorou muito do que era, eu acho que equaliza, e é legal a gente sempre comparar com outros esportes. Então, quando você fala, só vou pegar uma parte de cima e depois eu volto para baixo. Quando você pega hoje, quanto custa para assistir uma partida em Roland Garros? Você vai pagar 200 euros, talvez, para assistir lá? Quanto custa para assistir uma partida do Real Madrid lá? Os seus próprios 200 euros. Então, quando você vai pro topo lá, que é o mais caro, enfim, eles estão iguais lá em cima. Aí, quando você desce, o futebol, às vezes, a pessoa joga com 2 chinelinhos, por exemplo, na rua e já consegue jogar. Pô, por que o cara não pode jogar na rua do condomínio? sim. Ou na rua da casa dele, enfim, que monta ali alguma coisinha, uma cadeira, alguma coisa, e já pode jogar. Então, essa parte eu acho que é bem legal de ser desenvolvida para que as pessoas possam jogar. Quando se fala de material, hoje, por menos de 100 reais, você consegue às vezes comprar uma raquete, né, enfim, nova até, ou até usada, enfim, que você consiga, e consegue estar jogando. E aí, do ponto de vista, no meio desse caminho, né, entre o mais caro e o mais barato, surge o que a gente faz um pouco lá, que ao mesmo tempo que eu estou empreendendo na área, eu quero o desenvolvimento do tênis, a gente olha para todas as etapas da pirâmide. Então, se dentro de uma pirâmide, no topo, você tem o cara que é profissional, que é um só, embaixo desse cara você tem 1 milhão de pessoas aqui que podem estar jogando tênis uma vez por semana. Né? Enfim. Então, quando a gente traz lá na Periquito Tênis Academy o impacto de aulas em grupo, por exemplo, você tem ali um ambiente que eles se divertem, onde eles fazem amigos, né, e que eles aprendem a jogar tênis ali de uma forma bem saudável, bem bacana, e com um custo, por exemplo, mais competitivo em relação às outras atividades. Então, quando você pega lá, por exemplo, hoje uma aula de natação, que é um esporte super famoso e uma prática comum entre crianças, por exemplo, hoje a aula de tênis é mais barata que a aula de natação. Cara, inacreditável, né? Isso já acontece já lá dentro da cirurgia, do que a gente faz, tá? Quando você pega ainda, por exemplo, o esporte como um todo, hoje a tecnologia, jogos, videogames, cara, isso é muito massa para a criançada, é divertido, a atenção deles é feito para te captar a atenção. Você tem neurocientistas estudando aquilo ali para fazer você ficar viciado naquilo, né? E aí quando você pega o esporte, ele tem um desafio que você precisa competir com aquilo. Você não vai arrancar o videogame hoje, às vezes, da mão de uma criança, assim, ou de um adolescente tão fácil. Principalmente na adolescência, que começa a ter um pouco mais de autonomia. Mas é importante ele equilibrar o uso daquilo ali. Então, quando a gente vai para o esporte, eu preciso que o esporte hoje, ele seja algo muito legal. Porque a gente está competindo diretamente com o videogame nesse caso. Entendi. Quando você pega lá no século passado, 1980, alguma coisa assim, não tinha opção, cara. A criançada tinha que ir pra rua brincar, e se você tem um esporte, você vai fazer aquilo ali, e boa, você não tem outras coisas. Isso aí. Hoje você tem muitas opções, e não só videogame, como você tem, por exemplo, vai assistir uma série, vai consumir qualquer outro tipo de conteúdo, né, que você tá ali dentro. Então, eu acredito que hoje o desafio para quem trabalha com esporte, por exemplo, é você dar uma puta aula para que a galera curta tanto aquilo, né, aquela liberação ali de endorfina, de dopamina, tudo que acontece com o teu corpo ali na hora, para que você realmente traga essa pessoa para perto de você, se sinta bem com aquilo, para que ela fale, meu, isso aqui é mais da hora do que ficar lá jogando videogame. Então, esse é o grande desafio, por exemplo. A gente consegue fazer isso lá, né? É um desafio que a gente tem, mas a gente tem tido sucesso, por isso que a gente tá crescendo lá. Mas eu acredito que até um recado que eu posso deixar, por exemplo, para todo mundo que trabalha com esporte. Cara, olha pra tua aula, tá cheio de aula chata.
Como é que você pega o futebol hoje? Hoje, o que a gente mais recebe é um menino de 10 anos que nunca jogou futebol e que ele, por exemplo, quer entrar no futebol porque os amigos jogam. Ele toma essa decisão, porque ele só jogava videogame. E aí que ele vai com 10 anos, ele entra onde? No sub-11. Sub-11 com meninos que jogam desde que nasceram. Fudeu. E aí o que acontece? Ninguém toca pra ele, ele é chamado de ruim, ele tem a pior experiência da vida dele, a mãe ou o pai que tá vendo acha aquilo horrível e fala, tira aquilo de lá. Então o futebol tá perdendo um monte de gente que tá querendo entrar um pouco mais tardio, vamos falar assim, não tão cedo, mas por esse motivo, por não fazer uma divisão por níveis, de forma adaptada, respeitando o nível de cada um. Tem que ser legal, não tem jeito. Tem que ser legal. Então o que eu vejo é que a gente precisa respeitar a Regis, por exemplo, dentro do esporte, fazer algo bacana, de uma forma profissional, mas respeitar o cara que quer jogar uma vez por semana, o cara que quer jogar 2, o cara que joga 3, 4, 5, 6, ser profissional que seja. Mas o cara que joga uma vez, ele é importante. Porque esse cara vai consumir o ingresso daquele torneio lá na frente. Sim. Ele tá abastecendo todo o ciclo. Tem um negócio que é legal, que a gente fala, tudo é tênis, né? Então, esse movimento Você Quiser e tal. Tem uma passagem, uma história que eu escutei, de alguém contando de um morador de rua, que na época do Guga e tal, tava jogando final de Roland Garros, lá em Floripa, e aí colocaram um telão pra ver a final. Enfim, o morador de rua passou, né, por essa pessoa, e falou, nossa, esse Guga é bom mesmo, hein? Tá ganhando de 30-0. Cara, isso é tênis, velho. É o espectador, o cara que não joga. Quantos corneteiros você não tem em futebol, tomando cerveja, que fica lá assistindo? Então, você tem que respeitar todo mundo, né? E dar, por exemplo, atenção para todas essas pessoas. E é isso que a gente faz lá. A gente quer valorizar todo mundo, o espectador, quem torce, quem não torce, enfim. Sem prepotência, né? Então, incluir todo mundo, né? E dar a oportunidade de quem quer se desenvolver, poder seguir nessa trajetória lá, né? Excelente. Vou fazer a pergunta do nosso apoiador aqui. Isso aqui eu quero ver, isso aqui eu tô curioso. Legal. Dr. Fabrício Rodrigues de Carvalho te pergunta aqui: Nadal, Federer ou Djokovic? E por quê? Tá. Te fudeu, né? Colocou ali numa... Eu tenho um ranking pra isso. Já tá. O cara tem até o ranking, velho. Então, Federer em primeiro, Nadal em segundo ali e o Djokovic em terceiro, né? Mas eu vou elencar aqui, estruturar melhor. O Federer porque é uma identificação minha, né? É um cara que, tecnicamente, o estilo, enfim, tudo aqui. Não sua, porra. Encanta muito, é um cara muito 10. Joga de terno. É um cara muito legal. Então eu sou fã de Federer, né? Eu sou, principalmente pela técnica dele chama bastante, é um cara legal. O Nadal, pra mim, em segundo. Nadal eu coloco aquele como o maior esportista da história de todos os tempos, de qualquer esporte, tá? Eu acho que ele tem uma história que é animal. Eu acho que é um cara, em pontos, eu acho ele tão foda quanto o Federer, porque ele é um cara, às vezes, até que ele vai um pouquinho mais polêmico, ele entra em alguns assuntos que o Federer se isenta, às vezes. Então, e é um cara que chegou a 14 títulos de um mesmo Grand Slam. Então, o Nadal é um cara, assim... Do mais difícil. Do mais difícil, mais duro, né? Enfim, é um cara incrível. E o Djokovic, cara, eu tiro o chapéu pro cara. O cara é o maior de todos os tempos, né? Do ponto de vista de título de Grand Slams, os números dizem isso, enfim. Então, não pode ficar fora. Tenho toda a admiração por ele, mas prefiro nessa ordem aí, Federer, Nadal e Djokovic, né? Tá bom, tá justo. Eu acho que o Coxa concorda com você, que ele é um amante do Federer. Eu tava nessa, mas eu acho que o Djokovic, ele, cara, 24 é foda. Ele é foda. Tiro todo o chapéu pro cara. Mas realmente, não dá pra dizer. Cada um tem o seu amorzinho ali, né? Não tem jeito. Tem que ter. O pessoal próprio, assim, os números dizem que é o Djokovic o maior da história. Por número, mas... por número. Agora... O que eu acho, o que eu prefiro, essa é a minha ordem, né? Justíssimo. Justíssimo. Última coisa. Claro. Antes da gente terminar. Cara, queria que você desse um conselho para os caras que são jovens empreendedores aí. Como que você transforma uma paixão num sucesso? Tá. Porra, pesada essa, hein? Mas é porque a galera que tá cedo aí... E tem muita gente que gosta de empreender e às vezes encontra dificuldade... Eu digo assim, conselho que algo que você fez. Tá. E o tênis é uma paixão, né, cara? Sim. Então, é muito mais legal você fazer com algo que já é uma paixão, que você tá simplesmente modificando, né? Aquilo que é uma paixão em algo que vira a sua vida em si, né? Tá. Então, eu acho que a gente vive a melhor época agora, Regis, da gente, a minha geração, vou falar assim, de empreender, cara. Eu acho que as coisas... as informações estão muito fáceis para você acessar, para você se transformar, o conhecimento está muito fácil de ser digerido ali, por exemplo, e o que eu posso deixar de aprendizagem para as pessoas é que elas executem aquilo. Acho que falta essa capacidade de execução. Acho que de ideia o mundo está cheio, né? Agora falta gente para executar. Então acho que precisa ser mais executor daquele plano. Se o plano no final vai ser o melhor ou o não tão bom,
Mas, cara, é um plano que se vai dar certo ou não vai dar certo, a gente vai ter algum histórico para poder analisar. Agora, tem muita gente que hoje, eu tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de fazer aquilo. Mano, vai lá e faz. Não importa como ele vai ser. E vai melhorando ele ao longo do tempo. Foi o que eu fiz, né? Eu comecei com uma ideia de algo que eu queria, não deu certo durante os primeiros anos, e eu fui modificando isso conforme o mercado vai colocando, fui estudando, fui me preparando e executando. E hoje, a minha palavra para 2025, que eu fiz uma análise do meu planejamento estratégico e tudo mais, e que eu posso deixar aqui para as pessoas, é consistência. Eu sou uma pessoa que eu tinha muita síndrome do reset. Quando algo tá dando muito bom, puta, tá legal, e aí eu quero começar algo novo. E eu não tenho consistência para manter aquilo até o final ali, por exemplo. Então, para 2025, eu trouxe muita consistência para tudo aquilo que eu faço. Então, se eu me propus a atender X pessoas na área comercial da minha empresa, eu vou fazer isso todos os dias, não vou dar migué para nada, vou executar aquilo. Se eu tenho que executar tantas vendas, eu vou focar naquelas vendas que eu vou executar. E muitas vezes ao longo do trabalho, você vai precisar fazer as coisas que não são tão prazerosas. Hoje, por exemplo, eu toco uma área de vendas da escola. Eu faço porque é importante. Mas o que eu gosto mesmo é, de pegar um jogador de nível mais alto e estar na quadra treinando ele. Isso é o que eu tenho mais prazer de fazer. Só que eu também tenho um sonho de construir o maior centro de tênis do Brasil. Então eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Porque a gente é adulto, enfim, não faz o que quer, né? Enfim, criança faz o que quer, a gente é adulto. Então, é isso que eu deixo pra galera. É ter ser executor, manter essa consistência e fazer o que tem que ser feito. Irado, sensacional. Parabéns, obrigado por ter aceito vindo conversar com a gente aí, vindo de Jundiaí. Eu agradeço o convite aí, super legal. Parabéns aí pela iniciativa e que a gente possa aí conhecer gente bacana aqui hoje já aqui no estúdio. O Sergião tava aí. O Sergião tava aí, eu acho que disseminar bons conteúdos aí na internet é necessário, né? Tá cheio de gente aí disseminando conteúdo ruim, mentiras, enfim, tudo mais. E quando a gente consegue trazer uma história real ou algo que inspira as pessoas e motiva com que elas sigam em frente, né? Enfim, acho que isso Sua história é inspiradora, meu amigo. Parabéns. Deixa pra galera aí redes sociais, como que te acha, academia, tudo aí, porque o pessoal vai gostar e eu acho que é necessário também, por favor. Legal. Bom, hoje eu tenho a presença lá no Instagram, então @anderson.periquito com K. Então, só colocar anderson.periquito que vai sair lá certinho. E lá você consegue me encontrar, consegue acompanhar conteúdo de tênis que eu posto lá diariamente. Muito bom, por sinal. Conteúdo de qualidade lá pra galera, que realmente ajudam as pessoas. E lá você já vai conseguir encontrar a Periquito Tênis Academy, que é a minha escola de tênis, enfim, consegue encontrar cursos online, enfim, tem um monte de coisa que você vai... Ao me seguir e acompanhar meus conteúdos, você já vai conhecer bastante do que eu faço lá também. Galera, é isso. Acho que foi muito bom. Muito obrigado novamente. Show. E vamos ver se no final do ano aí você vem comentar aí como é que foi o resultado do Fonseca pra nós. Quem sabe depois de um título de Roland Garros, final de US Open, né? Pô, imagina que coisa linda. Top. Bom que você vai ganhar muito mais aluno lá, vai ser ótimo. Isso é legal. Você sabe que o efeito João Fonseca, ele vai ser mais forte, né? Ele vai ter o maior peso dele quando acontecer de ele ganhar um Grand Slam. A galera vai... Isso dá uma mídia muito mais forte do que já tem. Hoje já tá gerando um barulho bem legal. Mas você sentiu uma mudança já? Já, de pessoas querendo começar a jogar tênis e pais considerando que os filhos possam jogar tênis, porque eles começam a considerar esse esporte na cabeça. Falando de marketing, é um viés cognitivo da mera exposição. Então, só de você ter contato com aquilo, você já considera, pô, tênis pode ser legal. Tem um menino que tá indo muito bem. Vou colocar meu filho na aula de tênis pra ver como é que é. Então, isso funciona. Então, mas a hora que ele chegar a ganhar um Grand Slam, aí o negócio é monstro, o impacto que a mídia traz. Né? E aí eu espero que a gente consiga fazer um trabalho melhor do que foi feito depois que o Guga ganhou 3. Exatamente. Né? Manter uma consistência e não sair de 55 mil para 5. Exato. Sair de 55 mil para 255 mil, né, velho? Exatamente. Então, tamo aí para isso. É isso. Fazer acontecer. Muito obrigado, irmãozinho. Valeu, eu que agradeço. Valeu. Obrigado. Galera, até a próxima semana. Tchau. Valeu. Valeu, mano.